Mirai é um garoto que teve uma infância infeliz. Seus pais e sua irmã mais nova foram assassinados. Ele foi adotado por sua tia e tio e sofreu abusos constantes. Perdendo toda a fé e esperança, Mirai decidiu acabar com sua vida. No entanto, um anjo desceu para ajudá-lo. Ela lhe deu a esperança de viver e a capacidade de decidir a vida e a morte de uma pessoa. Quando esse anjo revelou que os responsáveis pelo assassinato de seus pais eram sua tia e tio, Mirai foi até eles e se vingou. Em seguida, ele foi arrastado para um jogo para escolher o novo deus para a Terra. Este é Mirai. Hoje é o dia de sua formatura no ensino médio. E enquanto todos misturavam suas emoções, alguns felizes e outros tristes por estarem prestes a se despedir da escola, Mirai ainda estava sentado em silêncio em um canto, sem nenhuma emoção. Ele saiu da escola, entrou em uma loja de conveniência, escolheu um bolo para si e o enfiou no bolso. Depois disso, Mirai subiu em um prédio alto e decidiu se jogar de coração. Ele só queria gritar alto que só queria ser feliz, mas, em vez de se tornar um monte de carne amolecida misturada com coração, fígado e intestinos, Mirai foi salvo por uma garota de branco. Ela se apresentou como um anjo, mas Mirai disse a ela que não precisava se preocupar com os problemas dos outros e que deveria apenas matá-lo. No entanto, o anjo disse que veio aqui para ajudá-lo porque, quando ele estava caindo, havia dito que queria ser feliz. A garota contou as circunstâncias de Mirai, que quando tinha 7 anos, toda a sua família havia morrido e seu sofrimento começou quando foi adotado por sua tia e tio. Sem família ou amigos, ele perdeu a esperança de viver e escolheu o caminho de acabar com sua vida. E o anjo menina apareceu para conceder a Mirai uma nova esperança. Ela lhe daria 2 coisas de esperança. A primeira era liberdade e amor. No entanto, Mirai agora não acreditava mais em nada e só queria morrer rapidamente. Nesse momento, o anjo menina lhe deu 2 anéis. O colar brotaria asas que traziam liberdade, enquanto a pulseira dispararia uma flecha de amor, que, se atingisse alguém, essa pessoa se apaixonaria loucamente por Mirai. Ninguém veria isso, e apenas outros anjos poderiam enxergar. Além disso, não poderia ser removido depois disso. Ignorando as palavras de Mirai, o anjo menina lhe disse para tentar usar as asas de anjo com apenas 2 invocações. Por trás dele, Mirai fez brotar um par de asas muito grandes. Ele subiu ao céu através das camadas de nuvens e, ao passar por elas, viu um lindo pôr do sol. Mirai continuou voando até a noite. Ele estendeu a mão e tocou a superfície da água. Então, de repente, derramou lágrimas. Talvez esse fosse o sentimento de estar livre. Depois disso, Mirai voou por toda a parte com as asas. Ele de repente viu um trevo de 4 folhas em uma bandeira. Então se lembrou de uma promessa com sua amiga de infância. Depois disso, Mirai parou em um santuário e o anjo menina apareceu novamente. Os dois conversaram um com o outro. Agora ele poderia fazer qualquer coisa. Por exemplo, obter amor ou riqueza. Ou ainda mais, se vingar de seus pais. Neste momento, a menina anjo revelou que foi seu tio e sua tia quem mataram sua família. Mari parecia incapaz de acreditar no que ouvia. Durante todo esse tempo, ele suportou abusos daquela família porque pensava que lhes devia algo. Agora, a chocante verdade surgiu quando soube que eram eles os responsáveis pela destruição da felicidade de sua família. A menina anjo disse que, se ele quisesse verificar, bastava usar a flecha do amor. Imediatamente após isso, ele voltou para encontrar sua tia. Sem dizer uma palavra, ele disparou a flecha diretamente contra ela. Quando ela ficou apaixonada por ele, Mirai perguntou sobre a verdade da morte de sua família. Ela então disse que seu tio era o mentor, pois seu pai, irmão mais velho dela, tinha uma enorme fortuna. E o tio, ganancioso, tramou para matar o pai de Mirai para que ela herdasse toda a riqueza. Após dizer isso, os dois se lançaram um contra o outro enquanto Mirai apenas observava. Lembrando da cena de seus pais e de sua irmã mais nova sendo despedaçados no carro, ele perguntou por que eles o deixaram viver em dor e desespero. Ele lamentou que eles eram os que deveriam ter morrido, não seus pais. Ao ouvir isso, a tia imediatamente usou uma faca para acabar com sua vida. Enquanto Mirai ainda estava atordoado, a menina anjo explicou que a flecha faria com que as pessoas o amassem profundamente a ponto de fazerem tudo o que ele dissesse. Assim, a morte dela, de acordo com suas palavras, era normal. Depois disso, um anjo apareceu e levou a alma da tia. Enquanto Mirai ainda não conseguia superar o choque, pois a morte foi realmente fácil demais, ele se lembrou das palavras de sua mãe quando era pequeno. Ela havia lhe dito que as pessoas nascem para buscar a felicidade. Essa era a sua fé, viver para trazer felicidade aos outros. Mirai começou a gritar, percebendo que querer acabar com sua vida era realmente sem sentido. Então, depois, Mirai prometeu a si mesmo que deveria encontrar felicidade para si e também para parte de sua família. O pequeno anjo atendeu ao seu desejo e prometeu que ajudaria. Ela se apresentou como Nas através de seu próprio anjo. 3 dias depois, os dois se esconderam em um hotel. O caso de sua tia foi considerado suicídio, então não tinha nada a ver com ele. Então, os dois discutiram o que precisavam fazer para serem felizes. Mas, independentemente do que fizessem, ele ainda precisava de dinheiro para viver.
Naz sugeriu que voltassem para lidar com seu tio, afinal, aquele ainda era o dinheiro de seus pais. Ela explicou que, além da seta vermelha na pulseira, havia também a seta branca. Esta mataria uma pessoa instantaneamente. Era isso que os anjos usavam para deixar aqueles que estavam prestes a morrer partirem em paz. Nesse ponto, Naz explicou a ele que, atualmente, havia 13 candidatos para a posição de sucessor de Deus existindo na Terra, e cada um tinha seu próprio anjo. Eles competiriam entre si para se tornarem Deus. Só então, Mirai percebeu que a simples felicidade que desejava não era tão fácil de obter. Mirai hesitou, porque ele mesmo não conseguia cuidar de suas próprias preocupações, quanto mais se tornar Deus. Mas Naz o persuadiu de que, se ele se tornasse Deus, encontraria sua própria felicidade. Pensando nessas 3 palavras, Mirai mais uma vez se lembrou da sua mãe, Mirai. Lembre-se, você não encontrará felicidade se aqueles ao seu redor não estiverem felizes. E a menos que todos estejam verdadeiramente felizes, você não conseguirá desfrutar de sua própria felicidade. Ouvindo as palavras de sua mãe, Mirai decidiu ajudar aqueles que eram mais infelizes. E ele não queria se tornar Deus, ele apenas queria ajudar muitas pessoas. Primeiro, lidou com seu tio. Depois, enquanto comia, Murray assistiu à televisão e havia uma entrevista com um ator chamado Toma. Esse homem era muito popular porque estava namorando 5 pessoas ao mesmo tempo através da tela da TV. Murray sabia que esse homem também era um candidato, porque tinha um anjo o seguindo. Naz explicou ainda que a flecha vermelha tinha efeito em no máximo 14 pessoas. E para evitar que outras pessoas inocentes fossem arrastadas por aquela escória, Mirai começou a pensar em uma maneira de lidar com ele. Nós disse que a flecha vermelha tinha efeito apenas por 33 dias, e uma pessoa só podia ser atingida uma vez. Toma havia abusado da flecha para forçar mulheres. Mirai acreditava que tal degenerado não poderia ser Deus. Mas antes que Mirai pudesse agir, outra pessoa o fez primeiro. Enquanto Toma se enveigava ao prazer, um super-herói apareceu. Essa pessoa então usou a flecha branca e matou a escória em um único golpe. Após recolher suas asas e flechas, essa pessoa deixou a flecha. As garotas que estavam encantadas também voltaram ao normal. No dia seguinte, enquanto Mirai acabava de se registrar no ensino médio, viu a notícia de que Toma havia morrido. Depois, ele usou a seta vermelha para atingir seu tio, fazendo com que ele se entregasse por todos os seus crimes. Não muito tempo depois que Mirai passou no exame de entrada para a escola que desejava, sua vida continuou normalmente. Enquanto caminhava pela cidade com Naz, assistindo às notícias, houve um assalto a banco. Segundo o repórter, os assaltantes estavam pressionando a polícia para que lhes desse um carro para escapar. Nesse momento, o super-herói de antes apareceu novamente. Ele se apresentou como Metro. Depois disso, ele usou a seta vermelha para atingir as forças de segurança e acalmá-las, para que não agissem de forma imprudente. Então, Metro se aproximou do assaltante, usou a seta vermelha para dominá-lo e o aconselhou a se render. No entanto, de dentro, outro assaltante apareceu e atirou em Metro. Ele instantaneamente se esquivou, fazendo com que aquele assaltante levasse o tiro e morresse sem hesitar. Em seguida, ele usou a seta branca para matar o assaltante, resolvendo o caso com sucesso. Depois, ele se posicionou diante da câmera e declarou guerra aos 11 candidatos restantes. Sentindo o perigo, Murray disse a Naz para se esconder para que ambos não fossem descobertos. Sua vida normal estava gradualmente sendo ameaçada. Ao retornar ao apartamento que acabara de comprar, Mirai implorou a Naz para tirá-lo da posição de candidato. Ele não queria mais morrer, mas ela lamentou que mesmo se ele fizesse isso, ainda assim morreria. Ela disse que aqueles que foram escolhidos como candidatos atendiam a um dos 3 critérios. O primeiro era querer morrer. O segundo era odiar o mundo, e o terceiro era querer mudá-lo. Incapaz de fazer algo, Mirai aprendeu a aceitar o presente. Naz explicou que havia 3 tipos de anjos. Anjos de classe especial podiam usar tanto flechas brancas quanto vermelhas. Os de classe inferior podiam usar apenas flechas vermelhas, enquanto os de classe média podiam usar tanto asas quanto flechas vermelhas. Entre os 13 candidatos, havia 3 de classe especial. Eles ainda podiam ser promovidos ou rebaixados. Mirai começou a calcular como lidar com Metro. No dia seguinte, Mirai se arrumou para se preparar para a cerimônia de abertura da escola. Ele deixou Naz em casa para evitar ser descoberto. No entanto, infelizmente, na escola havia um anjo voando de forma imponente. Isso provou que havia um candidato naquela escola. Antes que pudesse pensar em uma maneira de agir, aquele anjo já havia corrido em sua direção. O homem disse que ele era fraco por deixar as emoções transparecerem. Quando o suor escorreu demais em seu rosto, Mirai perguntou quem era o candidato naquela escola. Ele apontou para trás, onde havia uma garota. Então, para sua surpresa, aquela garota disparou uma flecha vermelha diretamente nele. Sua mente começou a ficar turva e ele confessou seu amor à garota à sua frente, embora ainda mantendo a razão. A garota, chamada Saki, pediu para ver qual era a classe de anjo que ele tinha. Embora não quisesse falar, ele soltou que era de classe especial porque tinha tanto flechas brancas quanto vermelhas e também asas. Depois disso, ele obedeceu às palavras de Saki e voou para o quarto dela para sentar e esperar. Após seu retorno, seu anjo lhe disse para extrair informações de Mirai. Depois de confirmar que ele não era Metro, aquele anjo queria que Mirai fosse o guardião de Saki.
Como ela estava em um nível médio e só tinha flechas vermelhas, e para evitar ser atingida por flechas de outros candidatos, elas precisavam de asas. Saki não as tinha, então esse anjo precisava que Mirai a protegesse. Ainda sob o controle da flecha vermelha, Mirai concordou com tudo. Então ele criou uma ligação entre os dois e em seguida deixou Mirei carregar Saki, voando uma vez para que se acostumassem. E quando estavam no céu, foi revelado que os dois eram amigos de infância. Murray prometeu ajudá-la para que ela pudesse sorrir como antes. Após retornar Hevel, o anjo de Saki disse que Metro havia capturado um criminoso e estava se preparando para uma execução pública. Esta noite, Hevel explicou mais sobre o deus que seria escolhido através da personalidade, ações e palavras dos candidatos. Mas Metro estava indo contra tudo isso. Ele escolheu o caminho do sangue para se tornar o novo deus. No entanto, o fato de ele estar conquistando os corações das pessoas claramente significava que ele tinha algum plano. E ainda sob a influência da flecha vermelha, Mari se ofereceu para encontrar Metro e confrontá-lo, para impedi-lo de prejudicar Saki. Justo quando ele estava prestes a agir de forma precipitada, Nassi chegou. Ela explicou que se ele morresse, seu ranking especial seria transferido para Saki, e Hevel estava mirando nisso para promover Saki. Vendo seu plano exposto, ele desistiu. Depois, Saki também o deteve. Então Nasty se manifestou, propondo cooperação com revelação, porque mesmo sem a flecha vermelha, Mirei já gostava secretamente de Saki há muito tempo. Depois, Rebel sugeriu que Mirei morasse na casa de Saki para protegê-la de forma conveniente. Ele, é claro, não teve objeções, e ela também não. Assim, um mês se passou. Metro ainda agia de forma cavalheiresca, como sempre. Ao voltar para casa, foi revelado que ele era um jovem mestre rico. Ele estava frustrado porque, durante um mês inteiro, nenhum candidato havia se aproximado dele. Ele perguntou à sua anja se ela tinha algum método e ela sugeriu algo. Enquanto isso, Mirei, após um mês, embora não estivesse mais sob o efeito da flecha vermelha, ainda se apegava a Saki. Ele prometeu protegê-la, porque vê-la feliz era sua felicidade. Então, depois, na TV, veio a notícia. Metroman não tinha mais a intenção de declarar guerra, mas queria expressar sua disposição de cooperar com os outros 11 candidatos como aliados, algo que claramente parecia uma armadilha. Metro convidou todos para se encontrarem em um estádio. Embora soubesse que era uma armadilha, Mirai ainda queria ir. Pelo menos ele precisava determinar quem eram seus inimigos. Não muito depois, Mirai e Saki chegaram ao estádio, onde muitas pessoas haviam se reunido. Mirai observou que havia 3 anjas ali. Logo depois, todos começaram a contagem regressiva e Metro apareceu. Então, em seguida, mais 2 Metros apareceram. Sem dizer uma palavra, eles imediatamente atacaram Metro, mas as flechas vermelhas não puderam tocá-lo. A razão explicada por nós e Hevel em casa era que aquele Metro havia sido atingido por outro candidato com uma flecha vermelha. E um candidato que foi atingido não será afetado pela flecha vermelha de outro candidato pelos próximos 33 dias. Assim, deduziu-se que a pessoa parada ali não era o verdadeiro Metro. Blue Metro e Yellow Metro imediatamente se tornaram cautelosos. Mas o Metro que estava abaixo explicou que a razão pela qual os dois não podiam usar a seta vermelha nele era porque ele não havia revelado seu rosto. É necessário revelar o rosto para usá-la, e cada uso tinha um tempo de recarga de 2 segundos com um alcance máximo de 31,6 metros. Nesse momento, o verdadeiro Metro apareceu na tela grande e disse que o que estava abaixo era apenas uma isca para atrair os dois. Ele confirmou que a explicação sobre suas técnicas anteriormente estava correta. No entanto, eles esqueceram de uma coisa, que um rank especial poderia usar tanto as setas vermelha quanto branca ao mesmo tempo. Assim, seu tempo de recarga era de apenas 0,3 segundos. Depois de dizer isso, ele se foi, irritado, e Blue Metro e Yellow Metro pretendiam capturar o controlado para interrogá-lo em busca de informações. Nesse instante, outro candidato apareceu, querendo se juntar a eles para lutar contra Metro. Eles concordaram com a condição de que a garota deveria ser atingida por uma seta vermelha. No entanto, Metro foi mais rápido, pois se lançou e a perfurou com a seta vermelha, transformando a luta em um embate de 2 contra 2. Ele lembrou os dois para serem mais espertos se não quisessem ser mortos por ele em um instante. E após dizer isso, Metro desapareceu novamente. Em resposta ao aviso de Metro, Blue gritou, chamando os candidatos ainda misturados na plateia para saírem e ajudarem os dois. Eles sabiam que nenhum dos candidatos queria que aquele Metro se tornasse o novo deus, então precisavam de ajuda. Murray sabia que quanto mais se reunissem, mais fortes se tornariam, mas ainda assim escolheu não se revelar. Naquele momento, mais 2 Metros, Green e Pink, apareceram e pediram para se juntar. Eles não tinham asas, apenas setas, então também concordaram em deixar Blue disparar uma seta vermelha neles. Depois que terminaram, Metro apareceu novamente, trocando de posição com o falso tão rapidamente que os 4 não perceberam. E em 1 segundo, a garota controlada por Metro apareceu na tela. Metro imediatamente disparou 2 flechas ao mesmo tempo, matando Blue e controlando Yellow. E foi revelado que Green e Pink também eram apenas suas peças.
A razão pela qual as flechas não ricochetearam nesses dois foi simplesmente porque ele os contratou com dinheiro. Metro então pegou o anel e as asas de Blue, e a alma de Blue foi enviada embora. Ele então prendeu Yellow e a garota de antes juntos. E diante dos olhos aterrorizados da garota, Metro matou Yellow sem misericórdia, então virou sua flecha em direção à garota. Mesmo estando sob controle, o medo instintivo a fez tentar se libertar. Até mesmo seu anjo apareceu, implorando alguém para salvar sua candidata. Justo quando Mirai estava prestes a agir, Noz apareceu para detê-lo, dizendo que aquele não era o momento. Então, Metro matou a garota sem piedade. Noz então veio conversar com Metro. Ela disse que a morte da garota não a fez sentir nada, porque aquela não era sua candidata, mas a morte dele faria. Noz então lançou um desafio, dizendo que sua candidata o mataria porque esse era o único caminho para a felicidade. Depois de dizer isso, Nas se foi, e Mirai e Saki também saíram junto com a multidão. O número de candidatos restantes era 8. Quando voltaram para casa, todos tinham perdido seu espírito. No fundo, Mirai realmente queria matá-lo, mas não podia. Ele se lembrou de uma conversa com seu pai. Os dois conversaram sobre a fé de sua mãe e como preservar a felicidade para sempre. Depois de dizer isso, Nas se foi, e Mirai e Saki também saíram junto com a multidão. O número de candidatos restantes eram 8. Quando voltaram para casa, todos tinham perdido seu espírito. No fundo, Mirai realmente queria matá-lo, mas não podia. Ele se lembrou de uma conversa com seu pai. Os dois conversaram sobre a fé de sua mãe e como preservar a felicidade para sempre. Seu pai lhe disse para se lembrar disso e advertiu seu filho de que a pior coisa nos humanos era a inveja em relação aos outros. Então, ele não deveria fazer isso. Era esse egoísmo nos humanos que causava guerras. Se a inveja pudesse ser evitada, então não haveria guerras, e os humanos poderiam se aproximar da felicidade eterna da qual sua mãe falava. Voltando ao presente, Saki sugeriu que eles deveriam encontrar mais aliados. Ela tinha certeza de que os outros candidatos haviam visto a brutalidade de Metro. Então, agora só precisavam encontrar aqueles que não gostavam dele, certo? Naquele momento, um candidato foi à casa de Saki. Mirai imediatamente ficou desconfiada. Então, o homem pediu a Mirei que o atirasse para provar que não estava sob o controle de Metro. Quando ele estava prestes a fazer isso, Nas o parou porque sentiu que aquele homem estava dizendo a verdade. Eles se sentaram e conversaram. O homem disse que não tinha muito tempo de vida, porque só tinha 3 meses para viver devido ao câncer. Enquanto estava deitado na cama se contorcendo de dor, um anjo apareceu e lhe deu a esperança de viver, dizendo que ele sobreviveria se tornasse um deus e que todas as doenças desapareceriam. Olhando para a foto de sua esposa e filhos, ele decidiu entrar no jogo. No entanto, quando viu a cena em que Metro matava pessoas de forma tão cruel, percebeu que não poderia derrotá-lo. Então, ele quis cooperar com Mirai e Saki. O tio também revelou que a duração da batalha seria de 999 dias. E como ele sabia que não poderia se tornar o novo deus, usou uma flecha vermelha para forçar um bilionário a lhe dar dinheiro para que pudesse providenciar uma vida melhor para sua esposa e filhos. Ele fez tudo para que sua família pudesse ter um futuro mais pacífico. Mas, ao olhar para Metro, se ele se tornasse deus, certamente tudo não acabaria bem. Então, o tio pensou em uma maneira de detê-lo, reunindo os candidatos e encontrando aquele que seria adequado para se tornar o novo deus. Usando 14 flechas vermelhas em 14 detetives particulares e colocando-os disfarçados ao redor do estádio para identificar candidatos. Misturando-se, o tio encontrou 2 deles, ambos adequados para se tornarem deus. No entanto, tanto Mirai quanto Saki não queriam se tornar o novo deus. Mas Mirai ainda concordou em ajudar o tio, sob uma condição, que ele continuasse o tratamento contra o câncer. O tio não pensou em seus próprios sentimentos, mas sua família sim. Ao ouvir isso, o tio concordou. Enquanto isso, Metro já havia obtido 3 flechas vermelhas, uma flecha branca e 3 pares de asas, e começou a preparar seu próximo plano. De volta à casa de Saki, o tio apresentou seu anjo Barrett e revelou que seu nome era Mukedo, um designer de moda. Ele havia desenhado vários modelos para ajudá-los a esconder suas identidades. Depois de falar, ele saiu, dizendo-lhes que se não voltasse, significava que estava morto e que não deveriam procurá-lo. No dia seguinte, na Academia Real, Kanade Akametro havia acabado de terminar a aula quando seu amigo o convidou para ir ver garotas. Enquanto observavam, discutiram o que desejariam se tivessem um desejo. Seu amigo desejou que garotos mais bonitos que ele desaparecessem e que todas as garotas feias também sumissem. Kanade discordou, já que isso o incluiria também. Então o amigo perguntou qual seria seu desejo. Kanade disse que faria um desejo oposto às leis da vida, para trazer os mortos de volta. Os dois continuaram conversando, sem perceber que os calouros já haviam terminado a prática de arco e flecha. Kanade pulou para a área de tiro e mediu o alcance da flecha, 31,6 metros. Mas se uma flecha se sobrepusesse à outra, seria 60 metros, e com 3 flechas, 90 metros, que era a distância perfeita. Depois da escola, Kanade comprou um buquê de flores e voltou para casa para celebrar um aniversário com seu corpo congelado. De volta à casa de Mirai, Mukaido havia encontrado outro candidato. Mas o garoto fugiu quando ele se aproximou, restando apenas 4 pessoas não identificadas.
Naquele exato momento, as notícias reportaram sobre um assassino que havia matado 3 meninas pequenas e deixado uma nota desafiadora. Mukaido achou que precisavam prestar atenção nesse caso. Logo depois, a foto da suspeita foi revelada nas notícias. Ela foi identificada como uma ex-modelo amadora que havia desistido no meio do caminho. De acordo com as imagens de vigilância, ela entrou em uma loja de conveniência com uma garota e, de repente, desapareceu. Mukaido, suspenso, suspeitava que ela era uma candidata, ou que o metro poderia ter lhe dado asas ou uma flecha. E, de fato, ela estava agora brincando com uma colegial, se divertindo, quando o metro apareceu, dizendo para ela se apressar e terminar seu trabalho antes de continuar o sequestro. Depois de dizer isso, ele saiu, enquanto a assassina feminina puxava uma faca e começava seu trabalho de volta com o grupo de Mirai. Eles haviam compilado informações sobre o metro. Ele possuía 3 pares de asas e 4 flechas, e podia compartilhá-las com outros. A condição para compartilhar era atirar em alguém com uma flecha. Assim, a assassina feminina poderia matar pessoas livremente pelos próximos 33 dias. Mukaido pensou que isso poderia ser uma armadilha para atrair os outros candidatos, e que se não parassem o assassino, nada aconteceria. Mas deixá-la solta assim também não era uma opção. Ele propôs o plano de que a assassina era apenas isca, e enquanto atacavam ela, o metro provavelmente apareceria, momento em que poderiam concentrar todo o seu poder para atacá-lo. A pessoa que desempenharia esse papel seria Mirai. No entanto, ele não queria matar, acreditando que apenas usar a flecha vermelha seria suficiente. Contudo, Revel alertou que se alguém atirasse uma flecha vermelha em Mirai, tudo estaria acabado. Porque se a Metro já tivesse considerado a possibilidade de ser manipulada e preparado outra pessoa além da assassina, que também possuía uma flecha vermelha, então a vida de Mirai estaria acabada. Mesmo assim, Mirai ainda tinha medo da sensação de ter que matar alguém. Nesse momento, Mirai pronunciou a frase mais estúpida da história dos animes, dizendo que preferiria ser intimidado do que intimidar alguém, e que preferiria ser morto do que matar alguém. O nível máximo de fraqueza. Ao ouvir isso, Mukaido não sabia se deveria se curvar para Mirai ou para Buda no templo. Ele também apontou que isso era covardia, não fé, e criou uma situação. Se a Metro estava prestes a matar Saki, que flecha Murray atiraria nele? E mesmo se Mirai visse Saki sendo morta, ele ainda escolheria a flecha vermelha, o que era desesperador. Como alguém poderia amar esse cara ainda? Vendo a mentalidade instável de Mirai, Mukaido encerrou temporariamente a reunião, dizendo que continuariam no dia seguinte. Enquanto isso, Kanade estava permitindo que a assassina matasse todas as garotas feiras do mundo exatamente como seu amigo desejava. No dia seguinte, as notícias relataram mais uma vítima da assassina, e com base na localização onde a mulher desapareceu em Shibuya, Mukaido adivinhou a posição da assassina. Ele então foi encontrar Mirai e Saki, trazendo 2 bolsas que continham armas, ferramentas para usar em vez das flechas brancas para lutar por justiça. Mirai hesitou novamente ao segurar uma arma, mas Mukaido disse de forma direta que não se importava com o que Muri pensava. Desde que fosse algo que pudesse proteger sua família, ele faria qualquer coisa. E a chamada fé familiar de Mirai na vida não impediria a assassina. Ele então traçou um plano para capturar a assassina. Naquele momento, ela acabara de matar outra estudante e saiu para encontrar mais vítimas. Ela jogou o corpo da vítima de uma torre para atrair a atenção. Quando a polícia foi investigar, ela usou a seta vermelha contra eles, ordenando que se livrassem do corpo. Embora um dos policiais ainda tentasse resistir à tentação. Mukaido, no entanto, sabia claramente que a assassina era apenas um isca para atrair candidatos para que o metro pudesse matá-los. Então, ele criou um plano para atraí-lo e atacar. Ele não poderia mais usar a seta vermelha, já que havia atingido o máximo de 14 pessoas no estádio. Barrett também explicou que, se atirasse uma seta vermelha em B e então ordenasse que B atirasse uma seta de volta em a segunda seta vermelha ainda teria efeito e inverteria os papéis. Esse era o método deles para atacar o metro. Então, Mukaido e Mirai se prepararam. Barrett e Nas foram com eles, enquanto Revel e Saki ficaram para trás para fazer a guarda. Antes de partir, Mukaido disse a Mirai para ser mais sábio se não quisesse perder seus entes queridos, e que mataria a assassina se o metro não aparecesse, porque se ela escapasse, haveria mais vítimas. Ambos então partiram. Mukaido confrontou a mulher enquanto Mirai esperava por uma oportunidade. Para o horror de Mirai, toda a torre explodiu. Mukaido ficou cego, lançado para fora, mas foi segurado por Mirai. Felizmente, seu traje ainda o protegia bem. Ele disse a Mirai que matar não era bom, mas o avisou para não ser mole, porque a verdadeira batalha estava apenas começando. Quando o metro apareceu bem atrás deles, o protagonista continuou pregando sobre como matar era errado. Mas o metro não gostava de ouvir isso. Para ele, sacrificar alguns para proteger muitos era natural. Mirai gritou que ele nunca poderia entender a sensação de perder um ente querido. Mas, infelizmente, Metro entendia isso melhor do que ninguém, pois sua amada irmã mais nova havia morrido.
Percebendo que palavras eram inúteis, Mirai e Mukado tentaram conter Metro. Mesmo sendo 2 contra 1, Metro não vacilou. Ele convocou seu anjo de classificação especial, Mesa. Barrete e Natsuki também apareceram para dar apoio. Mas antes que a batalha começasse, Metro revelou que havia plantado bombas em muitos outros lugares. Se não os parassem, as bombas explodiriam, matando mais pessoas. Para evitar isso, Mukado propôs que apenas um deles deveria morrer naquela batalha. Metro concordou e quis levar as asas e a flecha de Mukado. Assim, Mukado deu um passo à frente, permitindo que Metro o executasse. Naquele momento, Mirei teve a chance de atirar em Metro, mas em vez disso, escolheu destruir a flecha branca de Metro para salvar Mukado. Ele então avançou contra ele, e os dois colidiram em alta velocidade. Metro brincava continuamente com Mirai, usando suas flechas brancas, enquanto Mirai, como uma besta faminta, estava desesperado para cravar uma flecha vermelha nele. O choque de suas flechas criou zonas escuras no ar, e enquanto Metro ainda estava em sua empolgação, o tio Mukado lançou um ataque por trás. Ele disparou continuamente balas contra a armadura, fazendo Metro desacelerar. Aproveitando a oportunidade, Mirai avançou para esfaqueá-lo. Mas em um breve momento, ele viu o rosto de Metro. Ele hesitou e deixou que ele escapasse. Os dois então retornaram à casa de Saki. Seu corpo ainda tremia. Durante todo esse tempo, ele sempre suportou uma violência que não era força, mas sua fraqueza. Ele era um covarde que não se atrevia a resistir. Não queria matar, mas Metro o havia empurrado até esse limite. Ele não sabia mais o que fazer. Foi então que Mas apareceu. Ela disse que ele precisava lutar para que todos pudessem ser felizes. No entanto, Mirai ainda tinha medo desse assassinato, onde as pessoas precisavam se machucar umas às outras. O tio Mukaido lhe deu um tempo hoje para que ele pudesse se acalmar, e amanhã eles discutiriam novamente sobre o fato de ele ter visto o rosto de Metro. E nos dias seguintes, Murray, como um pervertido, continuou se agarrando a Saki. Enquanto isso, o tio Mukado ouviu Hevel contar por que Saki foi escolhida. Ele disse que a encontrou quando ela queria ir ao mar para acabar com sua vida. E o amigo próximo de Kanade percebeu secretamente quem ele era, porque ontem ele assistiu a batalha em vídeo ao vivo e viu Metro ferido. E hoje, Kanade também estava ferida. De volta à casa de Saki, o tio Mukado conseguiu apenas algumas informações antes de pausar, já que os dois jovens ainda não haviam recuperado seus ânimos. Naquela noite, quando Mirai estava deitado para dormir, Saki se aproximou e disse que precisava conversar, convidando-o para deitar na cama com ela. Hevel estava um pouco preocupado porque, de qualquer forma, Mirai não parecia confiável, mas Saki pediu que ele saísse por um tempo para que os dois pudessem conversar. Nas, ao ouvir isso, imediatamente o arrastou para longe. Então, Mirai também se deitou na cama com Saki. Após um breve silêncio e tensão entre os dois, Saki foi a primeira a falar. Ela disse que queria morrer. Disse que, mesmo sendo amigos, não conseguia fazer nada para ajudá-lo nessa batalha. Ela apenas ficou ali, assistindo-o proteger. Contou sobre quando eram pequenos, quando os dois costumavam brincar juntos. Quando Murai encontrou um trevo de 4 folhas, Saki também queria encontrar um, mas não conseguia achar, não importava o quanto procurasse. Então, ele deu o trevo a ela. O trevo de 4 folhas simbolizava sorte e felicidade. Naquela época, a felicidade era tão simples. Então, Saki confessou que havia participado de sua perseguição. No passado, ela havia seguido seus amigos para zombar dele. Pensar nisso a deixava muito arrependida. Assim, ao se formar no ensino fundamental, quando o viu andando sozinho, correu atrás dele para se desculpar e devolver o trevo de 4 folhas. No entanto, o que ela viu foi ele pulando de um andar alto de um cavalo. Ficou muito chocada e cheia de remorso. Pensando que isso era por causa dela, Saki também decidiu acabar com sua vida para se redimir. E naquele momento, Hevel apareceu dizendo que Mirai ainda estava vivo. Quando os dois se tornaram colegas de equipe, Mirai não a tratou como antes, mas foi ainda mais gentil com ela. Isso apenas tornou sua culpa mais pesada. Então, ela desejou que Mirai a matasse. Ele não disse nada. Diante do pedido de Saki para morrer, Mirai a levou para fora. Então, ele a deixou cair livremente para que ela mesma decidisse se queria viver ou morrer. Quando ele soltou sua mão, Saki tentou segurar a mão de Mirai. Ela realmente ainda queria viver. Ela ainda queria lutar ao lado dele e do tio Mukaido. Nesse momento, Mirai finalmente falou. Ele disse que nunca odiou ou ressentiu. Ele até a convidou para que, quando tudo acabasse, eles fossem juntos procurar um trevo de 4 folhas. As palavras de Mirai foram como tesouras cortando todo o peso que Saki carregou em seu coração todo esse tempo. E agora ela podia sorrir. No dia seguinte, o tio Mukaido trouxe algumas informações que havia encontrado através da descrição da aparência. Mirai contou sobre isso no dia anterior. Saki também estava mais entusiasmada e sugeriu que ele pesquisasse mais sobre hospitais privados para ver se havia alguém com tais características. Ela também propôs encontrar uma nova base. Saki escolheu uma igreja. O tio Mukaido achou razoável, então disse que cuidaria disso. Além disso, ele também desenhou um traje para Saki. Ela o agradeceu e, em seguida, olhou para Barrett, perguntando se ele conhecia alguma maneira de lhe dar asas, pois queria se proteger. O anjo disse que a única maneira era tirá-las de candidatos que haviam morrido. A segunda maneira era compartilhar, como o Metro fez com seu assassino. A terceira maneira era ser passado de um candidato que morreu de doença ou acidente. O tio Mukedo faria isso. Ele mantinha uma arma ao seu lado.
Se Metro tivesse prestes a matá-lo, então ele acabaria com sua própria vida. Assim, Barrett poderia dar as asas da arma a Saki. Mas ela rejeitou essa forma extrema. Ela queria que o tio vivesse e, junto com ela e Mirai, derrotasse Metro. Essa mudança e determinação surpreenderam bastante o tio Mukaido. Nesse momento, Revel sugeriu outra maneira melhor, que era ajudá-lo a avançar no ranking dos anjos. Barrett disse que ela o ajudaria. Ela trocaria seu ranking para que ele pudesse ser promovido a um ranking especial. Depois que tudo foi resolvido, Mukedo foi para casa brincar com sua filha. A garotinha ficou muito animada ao ouvir que seu pai havia preparado um traje para sua próxima apresentação de piano. Mukaido disse que também estava ansioso por isso. Depois de brincar com sua filha, o tio voltou para seu quarto. Ele havia até preparado um vestido de noiva para sua filha, caso não pudesse viver até aquele dia. No dia seguinte, no escritório do detetive particular, havia um candidato que se apresentou aos detetives que Mukaido estava controlando. Ele usou uma faca para extrair informações sobre quem era. Enquanto o grupo de Mirai havia ido para sua nova base na igreja, os anjos agora podiam voar livremente ao redor de Uncle. Mukaido também deu a Saki um novo traje para ela experimentar, enquanto Revel tinha que se preparar para a promoção. Depois que Saki terminou de se trocar e saiu, ela parecia um gato dourado. Mukaido havia projetado para ela uma roupa adequada para lutar em estilo de emboscada. Nesse momento, uma das flechas vermelhas de Uncle retornou repentinamente, o que significava que um dos detetives havia morrido. Sentindo-se inquieto, Mukaido chamou Mirai para se preparar e segui-lo. E de fato, o que ele menos queria aconteceu. O candidato havia descoberto a casa de Uncle. Mukaido disse a Mirai para lidar com ele, enquanto ele entrava na casa para encontrar sua esposa e filha. Mas elas não estavam em lugar nenhum. O vestido de noiva havia sido rasgado. Uncle entrou em pânico e gritou enquanto Mirai confrontava o candidato. Esse cara não usou uma flecha, mas uma espada. No entanto, ele não lutou com ele, mas saiu. Ele foi para um parque de diversões abandonado, onde havia feito a esposa e a filha de Uncle Mukedo reféns. A história então mudou um pouco para o passado desse homem. Soko, desde o nascimento, tinha um rosto feio. Ao crescer, ele teve a combinação de ser pobre e feio. Ele se tornou alvo de bullying, e isso continuou durante todos os seus anos escolares. Uma vez, no caminho de volta da escola, ele viu sua mãe tentando voar sem asas. Desesperado, ele também pensou em seguir sua mãe. Mas então, um anjo de baixa patente apareceu. Ele disse que lhe concederia poder e perguntou se ele queria mudar o mundo. É claro que ele não recusou. A primeira coisa que ele fez foi usar a flecha vermelha na garota de quem gostava. Mas quando beijou a garota, sentiu nojo de si mesmo por ser tão feio. Para ajudá-lo, o anjo falou sobre Metro. Ele deu a Soko a motivação para mudar. Mais tarde, Soko fez cirurgia plástica e começou a treinar. E um dia, ele fez com que as garotas o admirassem sem usar a flecha vermelha. Mesmo assim, ele ainda não sabia como iniciar uma conversa com as garotas. Uma vez, Soko estava assistindo ao vivo a batalha entre Metro, Mukaido e Mireia. Ele viu que Metro sendo encurralado era inaceitável, então decidiu ajudar Metro. Mesmo que o anjo lhe dissesse que ele seria morto, Soko ignorou e queria ver o mundo caótico que Metro criaria após se tornar um novo deus. Soko começou a reunir informações para encontrar Metro, começando com médicos de hospitais privados. Ele obteve uma informação de que, não muito tempo atrás, um jovem rico veio e pediu aos médicos que encontrassem uma maneira de manter o corpo de sua irmã sempre bonito e cheio de vitalidade. Para ajudá-lo, o anjo falou sobre Metro. Ele deu a Soko a motivação para mudar. Mais tarde, Soko fez cirurgia plástica e começou a treinar. E um dia, ele fez com que as garotas o admirassem sem usar a flecha vermelha. Mesmo assim, ele ainda não sabia como iniciar uma conversa com as garotas. Uma vez, Soko estava assistindo ao vivo a batalha entre Metro, Mukaido e Mireia. Ele viu que Metro sendo encurralado era inaceitável, então decidiu ajudar Metro. Mesmo que o anjo lhe dissesse que ele seria morto, Soko ignorou e queria ver o mundo caótico que Metro criaria após se tornar um novo deus. Soko começou a reunir informações para encontrar Metro, começando com médicos de hospitais privados. Ele obteve uma informação de que, não muito tempo atrás, um jovem rico veio e pediu aos médicos que encontrassem uma maneira de manter o corpo de sua irmã sempre bonito e cheio de vitalidade. Soko continuou a buscar informações sobre o DNA de Metro através de fragmentos deixados após as batalhas, e logo encontrou a escola que Kanade estava frequentando. Soko controlou uma garota para entregar a mensagem a ele, e então marcou um encontro no ginásio da escola. Após ouvir as informações, Kanade matou a garota bem na frente de seu amigo. Em seguida, ele controlou uma pessoa disfarçada como ele mesmo para se encontrar com Soko. Ele não apareceu, mas ligou para Kanade por vídeo e expressou seu desejo de se tornar seu subordinado. Depois de pensar um pouco, Kanade concordou com a condição de que ele deveria atrair Mukado para uma armadilha. E agora, ele havia conseguido. Ele usou 13 flechas vermelhas e guardou uma para a batalha. Enquanto o tio Mukedo estava em grande tristeza e incapaz de pensar, Barrett o trouxe de volta à realidade. Nesse momento, Kanade o chamou para informar a localização de sua esposa e filha. Imediatamente, tio e Mirai partiram, enquanto Saki ficou para trás. Como Revel ainda não havia sido promovido, mais uma vez, ser deixada para trás fez Saki se sentir muito inútil. Vendo isso, Revel voltou para a sala de concentração para ascender o mais rápido possível. Enquanto isso, o tio Mokedo, após chegar ao parque de diversões abandonado junto com Murei, viu Soko, que havia trancado sua esposa e filho dentro de uma casa de vidro unidirecional. Sem hesitar, ele imediatamente correu para salvar sua família. E assim, o plano de Soko estava completo. Quando ele estava prestes a disparar uma flecha vermelha na esposa de Mukaido, Mirei puxou sua flecha branca. Para ameaçá-lo, avançou e forçou Soko a voar para longe. Mirei então trocou para a flecha vermelha e se defendeu enquanto o tio Mukedo tentava encontrar uma saída da casa de vidro. As armas não tinham efeito, então ele teve que encontrar outro método. Enquanto isso, Kanade fez Soko se mover de acordo com suas ordens.
À tarde, Metro e Soko apareceram, criando uma posição de pinça sobre Mirei para evitar serem cercados. Mirei decidiu recuar para dentro da casa de vidro e, junto com a família do tio Mukedo, foi mais fundo. Do lado de fora, Soko não conseguia entender por que Mukaido agia de forma tão imprudente, mas Kanade explicou que era por causa do amor. Ele amava tanto sua família que arriscaria tudo. Ao ouvir isso, as emoções de Soko entraram em tumulto, pois o amor era exatamente o que ele mais desejava. Sentindo que era uma perda de tempo, Metro deixou Soko de guarda enquanto retornava para preparar outra coisa. Dentro da casa de vidro, Mukaido e Mirei continuavam se movendo enquanto discutiam um plano. Sabendo que Kanade do lado de fora poderia estar ouvindo, Mirei fingiu dizer seu plano em voz alta e então os dois correram para fora. No entanto, mesmo que Kanade não percebesse movimento, ele não viu ninguém sair voando. Ele suspeitou que Mirei estava apenas pausando seus movimentos para enganá-lo. Soko continuou a vigiar até o anoitecer, mas não houve atividade. Ele guardou por mais 2 dias. Mesmo com Nace e Barret já tendo partido, ele ainda acreditava que os dois estavam dentro. Kanade, cansado, disse a Soko para continuar de guarda para que ele pudesse descansar. Enquanto isso, Hevel estava prestes a iniciar o processo de ascensão. O atual deus reconheceu seus esforços e imediatamente promoveu Hevel a um posto especial. Imediatamente, Saki apareceu no parque de diversões. Barret explicou a situação atual. Mukaido e Mirei estavam no limite e não podiam mais voar. O anjo de Soko veio parabenizar Hevel por sua promoção e apontou para Saki, dizendo que ela era a chave para ajudá-los agora. Enquanto Soko fazia a vigilância, Saki disparou uma flecha vermelha nele, fazendo com que ele se apaixonasse imediatamente por ela. Embora ainda mantivesse lealdade a Metro, seu coração ofuscou sua razão. Ela então o atraiu para longe de seu posto de guarda. Não querendo desapontar seu ídolo, ele pediu permissão a Metro para ir ao banheiro e rapidamente se afastou. Ele voou direto para Saki e, com olhos brilhantes, ela implorou a Soko que a ajudasse a resgatar Mukaido e Mirai. Incapaz de resistir ao seu charme, Soko imediatamente começou a quebrar freneticamente o vidro do lado de fora. Hevel os contatou de dentro, dizendo para os dois se prepararem. Kanade chamou Soko para parar e o convidou a servir sob seu comando, mas desta vez, Soko recusou. Ele havia sido tocado não apenas por Saki, mas também por Mukaido, que lhe mostrou o que era o verdadeiro amor familiar. Ele compreendeu isso através de Saki e agora faria qualquer coisa por ela. As palavras daqueles que desprezavam a vida não significavam mais nada para ele. Assim que Soko quebrou o vidro, Metro chegou junto com outros 3 candidatos. Soko se colocou na frente de Saki para protegê-la, enquanto Mukaido e Mirai escapavam pela fenda que Soko fez. Esta batalha agora seria 4 contra 4. No entanto, Hevel se adiantou para negociar, sabendo que Metro não lutaria a menos que tivesse a vantagem, e também porque Mukaido estava chegando ao seu limite. Surpreendentemente, Metro concordou. Depois, Saki trouxe de volta a esposa do tio Mukedo para a igreja e em seguida retornou ao parque de diversões. Ela veio para levar seu filho embora e antes de partir contou a Murray as palavras de Hevel. Uma vez que a equipe estava completamente reunida, Saki ordenou que Soko matasse Metro. Então ela, o tio Mukado e Mirei dispararam flechas vermelhas uns contra os outros para evitar serem controlados. Soko avançou para enfrentar o homem careca armado. Batman atirou enquanto se gabava de suas armas, mas Soko desviou facilmente, pois para ele, tudo parecia um filme em câmera lenta. Mesmo assim, Soko não conseguia desferir um golpe, já que o Homem Careca também era muito rápido. O Homem Careca voou alto e usou foguetes, lançando Soko diretamente contra a parede. Pensou que tudo havia terminado, mas de repente, Mirai e Saki apareceram por trás, emboscando e prendendo as asas do Homem Careca antes de arrastá-lo para o chão, onde Soko já o aguardava. Com um golpe, ele cortou a cabeça do Homem Careca. A batalha se tornou 4 contra 3. Furioso, Metro enviou a Doutora Maluca para a luta. Essa mulher adorava brincar com veneno. No momento em que apareceu, ela mostrou ao grupo de Mirai um vírus mortal. Ela tirou um rato, deixou-o inalar uma vez e, em segundos, ele explodiu. A doutora acreditava que se essa quantidade fosse liberada, incontáveis pessoas inocentes morreriam. Havia 2 maneiras de acioná-lo. Uma era este botão, e a outra era um botão dentro de seu coração. No entanto, ela disse que se alguém se oferecesse como seu cobaia e iniciasse todo o vírus, então ninguém mais precisaria morrer. Sem hesitar, Metro apontou diretamente para Murray e disse que ele teria que ser o refém. Sem escolha, Mirai teve que descer e enfrentar a doutora. Ela então ordenou a Mukaido e Soko que largassem suas armas. Em seguida, Mirai caminhou lentamente em direção a ela. Saki não queria que ele morresse e gritou sem parar, mas Soko a tranquilizou. Nesse momento de vida ou morte, todos se esforçaram para encontrar uma maneira de salvar Mirai sem deixar que a mulher louca pressionasse o botão.
Quando Mirai estava prestes a ser injetado, ele de repente abriu suas asas. Ao ver isso, ela imediatamente liberou o vírus, mas Mirai o perfurou com uma flecha branca, destruindo-o. Barrett explicou que, como a maioria das células foi coletada de corpos humanos, a flecha poderia matá-lo. E como a flecha perfurou o frasco, o vírus não conseguiu escapar. Mukeido instou Mirai a matá-la, pois não podia ter certeza se ela ainda tinha mais vírus. Além disso, a flecha vermelha não podia ser usada porque Metro já havia usado uma nela. Mirai hesitou novamente, lembrando-se das palavras de seu pai e de sua mãe. Pegos em um conflito interno, Mukeido, exausto, desabou no chão, mas ainda apontou sua arma para Metro. Não querendo deixar um fraco como Mirai hesitar para sempre, Metro disparou uma flecha branca contra ele. O médico também seguiu sua ordem e lançou a seringa em direção a Mirai. Nesse momento, o anime parecia precisar mudar seu personagem principal, já que Mirai era tão inútil. No entanto, Saki gritou que não e correu para protegê-lo. Mirai mal conseguiu desviar da flecha branca de Metro, mas a seringa ainda estava voando em sua direção. Soko apareceu, cortando duas das seringas, mas errou a última. Ele usou seu próprio corpo para proteger Saki antes de morrer. Ele ainda conseguiu lançar sua katana, matando o médico. Mesmo enquanto seu corpo derretia, Soko perguntou a Saki se ela estava machucada. No final, ele se sentiu feliz por ter nascido e por tê-la conhecido. Momentos depois, os anjos de Soko e do doutor apareceram para levar suas almas. Saki recebeu a pulseira de Soko. Metro, enojado com essa farsa, criticou Mirai, dizendo que era sua fraqueza que causou a morte de Soko. Se Mirai não tivesse sido tão tolo e tivesse agido de forma mais decisiva, Soko não teria morrido. O personagem principal do anime se manifestou. Murai disse que estava triste porque Soko havia morrido, mas não importava quem morresse, ele ainda ficaria triste. Era por isso que ele precisava continuar vivendo. Matar era errado. Metro achou isso muito meloso e imediatamente disparou uma flecha branca em direção a Mukaido. Mirai correu para pegá-lo. Nesse momento, Mukaido mal conseguia respirar. Mirai o entregou a Saki para cuidar. Metro chamou seu último companheiro para lutar, mas o garoto estava tremendo como uma folha o tempo todo e fugiu. Agora era uma batalha 1 contra 1 entre Kanade e Mirai. Os dois trocaram palavras, um lutando por ideais, o outro por felicidade pessoal. Metro exigiu um conjunto de regras para o duelo para evitar trapaças e permitiu que Mirai as estabelecesse. Após algum tempo pensando, Mirai propôs que ambos parassem de voar e se revezassem atirando flechas um no outro. Atira. O outro desvia turno a turno, e a cada erro, eles devem dar um passo mais perto. Concordando, ambos pousaram para se enfrentar. Metro lançou uma moeda para decidir quem iria primeiro, mas de repente lançou um ataque. Felizmente, Mirai bloqueou com uma flecha vermelha. Os dois avançaram mais perto. Mirai disparou uma flecha, Metro a desviou e ambos deram um passo à frente novamente. Na declaração arrogante de Metro de que ele venceria e Mirai perderia, fomos apresentados ao passado de Kanade. Uma vez, ele teve uma irmã mais nova muito bonita. Kanade a via como a personificação da perfeição, então a valorizava e a protegia, fazendo tudo por ela. Mas então, um incidente ocorreu um dia quando sua irmã mais nova disse que gostava de um garoto da classe. Isso chocou Kanade profundamente. Ele temia que sua irmã fosse corrompida por coisas mundanas, e então Kanade revelou sua natureza distorcida e superprotetora em relação à irmã. Enquanto ela, pela primeira vez, via seu irmão como assustador. Ela tentou correr apressadamente, mas Kanade a segurou. Os dois lutaram e, na confusão, a irmã tropeçou e bateu a cabeça na quina de uma parede, morrendo instantaneamente. Kanade entrou em pânico com a morte da irmã, mas então, em sua mente, pensou que, enquanto a mantivesse nesse estado, ela permaneceria bonita para sempre. Assim, Kanade fez um falso funeral e selou secretamente seu corpo para preservar sua beleza. No entanto, ele gradualmente percebeu que a beleza sozinha não era suficiente. Ele queria que sua irmã vivesse novamente. Em seu desespero, Kanade considerou cometer suicídio para poder ficar com ela. E então, seu anjo apareceu. Ela lhe disse que havia uma maneira de trazer sua irmã de volta à vida. Para isso, ele precisaria se tornar Deus e transformar a pessoa que amava em um anjo. Após relembrar isso, Metro disparou uma flecha em direção a Mirai, que mais uma vez conseguiu bloqueá-la com sucesso. Neste momento, a batalha entre os dois já estava sendo transmitida ao vivo para que as pessoas assistissem. A distância entre eles agora era de 20 metros. A luta se resumiria apenas a reflexos. Metro continuou divagando sobre como merecia ser o novo Deus, que era o escolhido, e que usar esse poder era uma das opções. Então foi a vez de Mirai. Como a distância era curta, a força do disparo foi forte o suficiente para empurrar Metro levemente para trás, antes que ele desviasse a flecha. A distância entre eles se fechou novamente. Desta vez, tudo se resumia a reflexos para ver quem era mais rápido. Mirai estava bastante nervoso porque não sabia se conseguiria bloquear a tempo. Nesse momento, Saki se manifestou. Ela propôs que cederia e deixaria Metro se tornar Deus se ele parasse a batalha ali.
Mas Mirai foi o primeiro a se opor. Ele disse que Metro havia matado pessoas inocentes demais. Ele não se tornaria Deus sem pagar o preço. No entanto, Metro insistia que aqueles que ele matava mereciam isso porque eram a escória da sociedade. Ele acreditava que estava certo, que era supremo e estava acima de todos os outros. Que quando se tornasse Deus, colocaria sua ideologia em prática. Ele mudaria este mundo, eliminaria a disparidade, apagaria a pobreza e a desigualdade e criaria uma sociedade onde todos vivessem em luxo. Isso já não era mais uma batalha por Deus, mas política, já que cada palavra que Metro pronunciava era recebida pelo povo. Metro ainda declarou que eliminaria aqueles parasitas que viviam à custa do dinheiro dos impostos, que a diferença entre ricos e pobres desapareceria, uma vez que os pobres fossem exterminados. Agora, a chamada igualdade que ele pregava havia se transformado em discriminação de classes. Metro afirmava que a humanidade não era diferente de caranguejos em um balde. Quando um sobe, outro o puxa para baixo. Aqueles que nasceram em famílias ricas podiam encontrar satisfação física e emocional. Os bonitos geravam mais pessoas bonitas. Os feios produziam mais feiura. Ele detestava um mundo onde os bonitos tinham que compartilhar o mesmo ar com aqueles porcos. Então, Kanade disse que um amigo uma vez lhe contou que, se lhe fosse concedido um desejo, desejaria que todas as pessoas feias desaparecessem. E aquela igualdade da qual Metro falava? Se os ricos fossem feios, ele também os mataria. O objetivo era criar um mundo apenas de pessoas bonitas, e onde todos fossem ricos enquanto os bonitos, mas os pobres seriam feitos escravos. Depois de ouvir suas divagações, Mirai já estava a menos de 5 metros dele. A essa distância, bloquear era impossível. Só restava correr, o que era quase como perder. No entanto, naquele momento, Murray questionou se o Metro à sua frente era o verdadeiro. Porque, pelo que sabia, o Metro nunca lutaria sem uma vantagem, muito menos em uma luta justa. Vendo Mirai tão ingênua, Metro revelou seu rosto. Depois de confirmar, Mirai não hesitou mais do lado de fora. O FBI também estava observando a transmissão. Mirai então adotou uma postura ofensiva. À medida que as nuvens cobriam o céu, Murray avançou diretamente em direção ao Metro. Em vez de disparar uma flecha, o ataque surpresa foi eficaz, já que a flecha branca de Metro errou o alvo. No entanto, Mirai não conseguiu cravar sua flecha vermelha em Metro porque ele já tinha uma alojada nele de outra pessoa. Além disso, Metro conseguiu bloquear com sua própria flecha branca. Mas Murray abriu suas asas e empurrou Metro para trás. Ele prendeu os braços de Metro para impedi-lo de usar flechas, então usou suas asas para cobrir o rosto de Metro, fazendo-o entrar em pânico. Tentar se livrar disso era impossível porque, segundo Barrett, as asas são intangíveis. Ele entrou em pânico porque, se fosse atingido pela flecha vermelha, seria morto por Mukedo, quisesse Murray ou não. Desde mais cedo, seu tio já havia disparado a flecha vermelha em Mirai, e ele puxou uma faca e o esfaqueou. Mas o traje que seu tio projetou ainda o protegia bem, embora doesse um pouco. Em desespero, ele chamou seu anjo para ajudá-lo a trocar de mãos para usar a flecha. Mas antes que pudesse fazer isso, Saki chegou e prendeu seu outro braço. Os três então lutaram e finalmente conseguiram conter Metro. O resto estava nas mãos do tio Mukedo. Ele lentamente levou sua arma em direção a Metro. Kanade, nesse momento, também já sabia como era ser uma vítima prestes a morrer. Ele implorou a Mirai para ajudá-lo, então mencionou o princípio de Mirai de não matar pessoas para tocar sua compaixão. Mas mesmo que estivesse comovido, a flecha de seu tio ainda estava cravada nele e ele nada podia fazer. Com suas últimas forças, seu tio implorou a Barrett para ajudá-lo a puxar o gatilho. E a cada tiro disparado, imagens de sua esposa e filho surgiam diante dele. Ele realmente sentia falta deles, e seu desejo talvez tivesse sido realizado ao proteger sua família antes de morrer. E cada projétil antitanque atingiu diretamente o frágil corpo humano de Kanade. Seu coração, fígado e intestino se despedaçaram. Após o fim da explosão, o corpo de Kanade estava em pedaços. O tio Mukado também deu seu último suspiro. Acabou. Mirei e Saki o levaram embora. Enquanto isso, a pulseira e o colar de Kanade voaram em direção àquele que havia disparado a flecha vermelha nele. Seu anjo também arrancou sua alma. Ela não entendia por que o anjo de Soko a impediu de ajudar Kanade. Ele disse que certamente Soko não gostaria que Saki se machucasse. Após falar, ambos partiram. Mirei levou Mukaido ao hospital. No entanto, eles só puderam ajudá-lo a viver o suficiente para se despedir de sua família. Claro, nessa condição, ele não podia mais dizer nada. Sua esposa teve apenas tempo de acender um cigarro para ele antes que o monitor cardíaco sinalizasse a linha reta. Barrett apareceu para levar sua alma. Ela estava orgulhosa por tê-lo escolhido como candidato e abençoou sua família. Depois, Barrett devolveu as asas e as flechas para Saki, para que ambos pudessem cumprir sua vontade. Agora, tudo era apenas silêncio e o longo bip do monitor cardíaco. Do lado de fora, no parque de diversões, o FBI chegou e estava coletando os restos de Kanade para investigação. Enquanto Mirei ainda sentia que era realmente errado, embora isso fosse visto como uma forma de salvar o mundo, ele havia ajudado a matar. No entanto, Saki disse que o tio Mukaido fez não era errado. Ele era um herói que salvou muitos e só queria escolher um novo deus em paz. Quando Calm e Saki discutiram novamente sobre quem havia levado os anéis de Kanade, descobriram que era nada menos que o garoto que havia fugido mais cedo. Acontece que ele e o anjo de Soko haviam planejado a queda de Kanade, mas Saki não estava mais vivo para ver isso.
Quando tudo terminou, ele cumprimentou o anjo do menino e então voou para descobrir como o garoto conseguiu disparar a flecha em Kanade. Voltamos ao momento em que ele e seu amigo estavam observando garotas enquanto Kanade assistia, observando seus subordinados praticarem tiro com arco. O garoto se escondeu de longe e disparou direto em seu coração. Quando ele não estava prestando atenção, foi manipulado pelo garoto para ser levado de volta à base, concordando em entregar todos os bens após a morte e lutar até o fim contra Murray, mesmo que estivesse em desvantagem. De volta ao presente. Mirei estava calculando novamente o número de candidatos. Saki agora tinha 3 conjuntos de asas e flechas. Ainda restavam 4 grupos. Os 4 pares de asas e flechas incluídos, incluindo o branco de Metro, agora pertenciam a um desses 4. Ele só esperava que não fossem tão brutais quanto o Metro. Quando Saki trouxe comida, viu Mirei dormindo ao lado da armadura do tio Mukedo. No dia seguinte, Mirei saiu e perguntou a Saki onde Hevel e Nashi tinham ido. Ela respondeu que ambos tinham saído cedo, então não sabia. Então, os dois se sentaram e comeram juntos enquanto Nashi e Hevel estavam a caminho da reunião dos anjos. No momento, apenas 6 candidatos restavam. Um anjo falou primeiro. Ele disse que essa batalha não levaria a lugar algum. Sua candidata só sabia se embelezar e viver uma vida virtual na internet. Ela até desejou que, se alguém se tornasse um novo deus, não tirassem sua flecha vermelha. Ainda restavam 800 dias até o fim. Então, para evitar que os candidatos ficassem sem fazer nada, todos propuseram que o anjo Penema criasse jogos. Enquanto isso, o garoto de antes começou a voar por toda a cidade para que os candidatos soubessem de sua existência. Hevel rapidamente voltou para informar Mirai e Saki. E quando os dois assistiram à transmissão ao vivo, viram que o garoto já havia revelado seu rosto. Ele se apresentou como Yuido, um aluno da 6ª série. Mirai percebeu que o garoto estava andando ao lado de Metro, deduzindo que era altamente provável que ele tivesse herdado todas as asas e flechas de Kanade, tornando Yuido um candidato extremamente perigoso. O menino revelou todo o plano para matar Kanade. No entanto, ele mesmo não queria se tornar o novo deus. Ele falou sobre o jogo do novo deus e os 13 candidatos em todo o Japão, e seu anjo era Penima, de classificação mais baixa. Yuido explicou a razão pela qual foi escolhido. Basicamente, ele levava uma vida normal, muito normal por sinal. Tinha muitos amigos, pais amorosos e uma família harmoniosa. Então, uma vez, quando viu os comprimidos para dormir do pai deixados na mesa e tentou guardá-los, Penima apareceu, pensando erroneamente que o garoto estava tentando cometer suicídio, e o escolheu como candidato imediatamente. No começo, Yuido usava as asas e flechas para pequenos propósitos, como se tornar mais forte no futebol, até que Metro apareceu e ameaçou matar os candidatos. Foi então que o garoto começou a planejar a morte de Metro. Ele também explicou as funções das flechas brancas e vermelhas, e o anjo de soco o ajudou a lidar com Kanade. Repórteres queriam perguntar sobre a verdadeira identidade de Metro, mas o garoto não respondeu. Seu propósito ao revelar seu rosto era pedir a todas as pessoas do mundo que o ajudassem a encontrar os 5 candidatos restantes. Isso fez com que todos se tornassem indistinguíveis de criminosos procurados. Yuido até disse que, após testemunhar a batalha de Metro, ele realmente queria que Mirai se tornasse o novo deus. Assim, ele o priorizou e insistiu que a identidade de Mirai fosse descoberta primeiro, mesmo que isso parecesse loucura. Além disso, Yuito, o candidato obcecado por beleza, também decidiu se aliar a Mirai, contanto que ele não tirasse sua flecha vermelha. No entanto, Mirai entendia claramente que, embora o garoto parecesse ter contado tudo, ele ainda escondia um fato crucial: ele possuía a flecha branca. Neste momento, enquanto Yuido ainda elogiava a grandeza de Mirai em lutar contra Metro, uma equipe do FBI se aproximou para prendê-lo. No entanto, com suas asas, Yuido se moveu extremamente rápido e escapou em um instante. Sentindo-se entediado, ele disse para que se apressassem em encontrar os candidatos antes de partir. Agora que os candidatos eram conhecidos, o governo estava enviando pessoas para procurar indivíduos suspeitos. Alguém que não era notável, mas que de repente tinha pessoas bonitas o perseguindo, estaria sob vigilância do governo. Eles queriam usar os candidatos como uma alternativa às armas nucleares. Quanto a Saki e Mirai, os dois só puderam desfrutar de uma vida pacífica por alguns dias, mas agora estavam novamente envolvidos em problemas. Saki, ainda sob a influência da flecha vermelha, sugeriu fugir com Mirai para viver em um lugar distante, isolado do caos. No entanto, Mirai recusou. Ele carregaria a vontade do tio Mukedo, ele não iria fugir. Ele se levantaria e viveria sua própria vida. Ele acreditava que as pessoas ainda não haviam reconhecido suas identidades, então poderiam continuar vivendo normalmente. Mas isso era apenas o que ele acreditava. Porque, quando o segundo semestre começou e Mirai e Saki voltaram para a escola, enquanto Mirai estava sozinho, um inspetor do FBI se aproximou dele.
Após apenas algumas frases, ele soube que Mirai era um candidato. Mirai imediatamente se tornou cauteloso. No entanto, o inspetor não tinha más intenções. O governo havia ordenado a prisão dos candidatos, mas ele era um dos que se opunham a isso. E seu colega também estava conversando com Saki. Nesse momento, um grito foi ouvido. Saki, assustada, disparou uma flecha vermelha contra a colega. O inspetor rapidamente perguntou a ela se ainda a amava. Mas a colega apenas disse que já estava apaixonada por Saki, confirmando assim a identidade dos dois. Porque aquela colega era, na verdade, sua noiva. Ele então se apresentou como Roshi, dizendo que havia vindo aqui para ajudar os dois. Porque atualmente, não apenas o governo japonês, mas também outros países estavam mirando nos candidatos. Como já tinham uma colega sendo mantida como refém, decidiram confiar em Roshi. Os dois então saíram com ele. Ele disse que a colega Yumi foi quem primeiro descobriu as identidades de Mirei e Saki. No momento, dentro da organização, além dele e dela, ninguém mais sabia sobre os dois. No entanto, a razão pela qual ele os procurou era porque precisava de Mirai e Saki para encontrar os outros candidatos. Especialmente Mirai, porque o governo acreditava que ele possuía a flecha branca. Agora, ele era nada menos que um assassino, uma arma viva. O assassinato seria extremamente fácil para ele, e ele seria aquele a mudar o equilíbrio do poder político em todo o mundo. Para evitar que o mundo caísse em desequilíbrio, Roshi precisava controlar Mirai. Não apenas outros países, mas Roshi também tinha que contar a verdade. Se Mirai caísse nas mãos do governo, eles o lavariam cerebralmente e o transformariam em uma arma biológica. Ao ouvir que seria forçado a matar pessoas, Mirai ficou profundamente atormentado e jurou que nunca faria tal coisa. Depois, Roshi levou os dois para um apartamento seguro onde não seriam monitorados, para que pudessem ficar tranquilos. Roshi então recebeu uma ligação de seu superior informando que ainda não haviam encontrado ninguém e foi ordenado a participar de uma reunião. Antes de partir, Roshi deu a eles um telefone especializado que precisavam usar para se comunicar quando necessário. Depois que saíram, os quatro se sentaram juntos para discutir se podiam confiar neles. Embora Muri ainda tivesse dúvidas, já que Saki e os dois anjos decidiram confiar, ele também concordou. Mais tarde naquela noite, quando Roshi e Yumi voltaram da reunião, Mirai e Saki contaram tudo sobre o candidato a Deus, Jogo. Após ouvir tudo, Roshi ficou encantado ao saber que Mirai nunca havia usado a seta branca, pois não queria transformá-lo em uma arma. Ele também informou que um candidato já havia sido capturado pelo governo. Yumi então sugeriu que Saki compartilhasse um par de asas com ela. Isso os ajudaria a encontrar outros candidatos e também permitiria que ela visse anjos. Como as asas desapareceriam após 3 e 33 dias de qualquer forma, não era um problema. Assim, Saki as compartilhou com Yumi. Ao receber as asas, ela conseguiu voar e ver Nas e Hevel. Eles então verificaram as informações sobre as 12 pessoas reunidas pelo FBI. O assassino também foi contado, já que Metro havia compartilhado asas e setas com ele. A pessoa que havia sido capturada era a garota que amava a beleza, Yuri. 2 pessoas ainda não haviam sido reveladas. Roshi disse que no dia seguinte investigariam uma delas, um pregador. No entanto, quando Mirai o confrontou e bloqueou seu carro, o homem não teve reação e nenhum anjo pôde ser visto, então foi excluído. O segundo suspeito era Mizuki, uma pessoa completamente comum. No entanto, um dia ele de repente teve uma namorada muito bonita. Sem dizer muito, quando Mizuki estava conversando com sua namorada, Mirai apareceu, parecendo não diferente de um vilão. Assim que Mizuki viu Mirei estendendo a mão para ele, implorou desesperadamente para que não o matasse como fez com Kanade. Vendo que ele falava demais, Mirai disparou uma flecha vermelha contra ele. Saki o questionou se ele tinha asas e descobriu que não tinha. Os dois presumiram que Mizuki era apenas um candidato de segundo nível. Então, o último candidato deveria ser de nível especial. Usando as informações fornecidas por Roshi, conseguiram identificar o candidato final, um garoto Hikikomori. No entanto, ele também se revelou ser apenas de segundo nível. Nesse ponto, Mizuki finalmente confessou que, na verdade, não era um candidato. Antes, ele estava tão apavorado que mentiu. O garoto era Naka. Embora ele tivesse apenas uma flecha vermelha, ainda podia usá-la para matar pessoas. Sua crença era usar a flecha vermelha para conceder àqueles que queriam acabar com suas vidas uma morte pacífica. Por exemplo, seu avô, deitado em sua cama em agonia, sofrendo com as máquinas que o mantinham vivo. Naka o ajudou a partir em paz. Quanto ao seu pai, que havia ficado mentalmente destruído após se divorciar da esposa quando ela o traiu, Naka lhe deu uma morte rápida com uma flecha vermelha. Quanto à sua mãe e seu amante, Naka fez com que eles morressem da maneira mais dolorosa. No entanto, Mirai disse que o que ele havia feito era contra a lei. Ao ouvir isso, Naka acreditou nele e disse que pararia. Mas antes de parar, Naka pretendia matar seu irmão mais novo para que ele não tivesse que sofrer.
Mais tarde, Mirai interveio para impedi-lo, dizendo que a morte seria um tormento se Naka matasse todos os seus entes queridos e depois acabasse com a própria vida. No entanto, Naka insistiu que concederia isso como um privilégio especial. Ao ouvir isso, Mizuki imediatamente apoiou Mirai. Ele disse que mesmo que Naka morresse, haveria pessoas que lamentariam por ele. E mesmo que ele tivesse matado todos os seus parentes, ainda haveria alguém que chorasse por ele, como seu próprio amigo de infância, Kanade. Ele era alguém que sonhava em estudar no exterior, na Inglaterra. Mais tarde, ele se tornou frio com todos, mas era adorado pelas garotas. Ele não gostava de ninguém, incluindo Mizuki. Mas em uma ocasião, eles estavam observando garotas juntos. Ele atendeu a um dos desejos casuais de Mizuki. No entanto, quando Kanade faleceu, todos ficaram muito felizes. Apenas Mizuki chorou por seu amigo. Graças a Kanade, Mizuki até teve a chance de iniciar uma conversa com garotas bonitas e agora está namorando. E mesmo que Naka não tivesse ninguém, ainda haveria pessoas lamentando quando o garoto morresse. No final, Naka foi convencido e aceitou não matar pessoas de forma imprudente. No entanto, quando Hevel precisou que ele participasse da eleição para escolher o novo deus, ele se recusou. Mirai disse que o tempo estava se esgotando. Havia ainda um candidato escondido. Eles precisavam se reunir para eleger o novo deus. Se eles continuassem adiando, o governo encontraria os candidatos, os doutrinaria e os transformaria em armas vivas. Mizuki também fez o seu melhor para persuadir e, no final, Naka concordou em seguir adiante. Mas o garoto ainda mantinha a intenção de acabar com a própria vida. Mirai só precisava mantê-lo vivo até a eleição, então ele votaria nele. Depois disso, Mirai levou todos de volta para conhecer Yumi e Hoshi. O pequeno Brat, Naka, ao ver uma beleza pela primeira vez, se encolheu em um canto. Eles então reuniram as informações sobre os candidatos. O garoto Ueda não havia aparecido novamente desde seu discurso. A garota Yuri estava sob proteção especial. Naka já estava ali. Então, agora, apenas um candidato de classificação especial ainda não havia aparecido. Eles precisavam encontrar o último e, em seguida, realizar a eleição de acordo com o plano de Yuido. No dia seguinte, Mirai e Saki apareceram em público para atrair Yuido. E, de fato, não demorou muito para o garoto aparecer. Como ele admirava Mirai, não importava o que ele dissesse, o garoto seguiu os três e então voou para o espaço para conversar. Mirai revelou seu rosto para ganhar credibilidade. Então, Mirai falou sobre cooperar para encontrar o candidato restante e realizar a eleição juntos. Yuido também concordou em ouvir. Mirai deu a ele um telefone para contato conveniente. Com a questão de Yuido resolvida, o próximo era Yuri. Os 5 anjos então foram até ela e contaram sobre o plano de eleição. Se ela concordasse, eles a ajudariam a escapar. Do lado de fora, o grupo de Mirai já estava esperando. Então, através das câmeras de vigilância, Yuri desmaiou. Hoshi, ao ver isso, imediatamente mandou pessoas entrarem para verificar. E quando se aproximaram de Yuri, ela de repente se levantou e atirou uma flecha vermelha contra eles. Ela ordenou que a levassem para fora. Yuri foi conduzida para fora da área de detenção. Hoshi fingiu e mandou pessoas cercá-la. Os guardas levaram Yuri para uma sala e desligaram todas as câmeras e luzes. Um tempo depois, Yuri irrompeu pela janela e correu para a floresta. Hoshi mobilizou todas as forças para cercá-la. No entanto, quando a capturaram, era apenas um guarda disfarçado. A verdadeira Yuri havia se disfarçado de guarda e se reunido com o grupo de Mirai. Como prometido, o garoto Yuido presenteou Yuri com um par de asas como um símbolo de cooperação. Todos então partiram, voando uma distância antes que Yuido, voluntariamente, se separasse do grupo, já que todos pareciam ainda não confiar plenamente nele, pois ele segurava a flecha branca. No dia seguinte, o Japão estava em tumulto, enquanto as pessoas gradualmente se dividiam em facções para votarem em Mirai ou em outros candidatos a Deus. Enquanto no grupo de Mirai, a maioria concordava que ele deveria ser Deus, e apenas um voto do candidato restante foi deixado. No entanto, Hevel já havia dito antes, aquele escolhido como Deus deve primeiro ter o desejo de ser Deus, e desde o início, Mirai não tinha o desejo de se tornar um. Para fazer Mirai entender melhor o papel de Deus, o anjo de Naka explicou que, ao se tornar Deus, poderia fazer com que esse jogo de seleção nunca tivesse acontecido. Deus poderia permitir que os candidatos mantivessem suas flechas e asas, e poderia manipular toda a humanidade se quisesse. Foi por isso que o anjo criou esse jogo, para selecionar aquele que poderia guiar a humanidade na direção certa. Quando Deus fosse escolhido, essa pessoa partiria junto com o anjo para viver no céu. Naquele momento, nenhum dos candidatos queria mais ser Deus. Eles não queriam deixar este mundo. E Naka se propôs. Parecia que isso correspondia à vontade de seu anjo. O menino pensou que mudaria este mundo para que seu irmão mais novo pudesse ser mais feliz. As ideologias opostas começaram a aparecer. Yuri e Naka concordaram em conceder a flecha vermelha àqueles considerados dignos, para que pudessem ter vidas melhores. No entanto, Mirai se opôs porque isso era um equilíbrio insuportável. Os humanos precisavam encontrar sua própria felicidade em vez de depender da flecha. Vendo que essa discussão não levaria a lugar nenhum, Yuido sugeriu que fizessem uma votação. Eles ouviriam aquele que recebesse mais votos. Depois disso, começaram.
Yuri e Saki escolheram Naka como deus. Portanto, mesmo que Yuido escolhesse Mirei, o deus ainda seria Naka. No entanto, o anjo de Naka deu um aviso. O anjo guardião do outro candidato era o anjo da destruição. Assim, essa pessoa escolheria um candidato imprevisível. E como se tratava de destruição, o caos seria inevitável. E essa pessoa apareceu. Ele era um professor em uma universidade, alguém que buscava a existência de Deus. Quanto ao grupo de Mirai, após terminar a discussão sobre como apresentar o último candidato, ele e os outros candidatos se despediram de Roche. Então, todos os 5 se revelaram ao público. Eles encontraram Mengil, o anjo da destruição. No entanto, seu candidato não revelou seu rosto. O professor estava em seu laboratório, observando através de câmeras. Enquanto isso, o governo também planejava cercar o grupo de Mirai. Se não conseguissem capturá-los, então os matariam todos, para que nenhum país pudesse possuir um candidato. Após um momento de silêncio, Mengil falou. Seu candidato apareceria assim que recebesse uma resposta razoável. Era isso que fariam se tornassem Deus. Mas antes que pudessem responder, o governo enviou helicópteros de combate. No entanto, os soldados receberam ordens do primeiro-ministro para cessar fogo. Aconteceu que o professor Gaku havia ligado para o primeiro-ministro. Ele exigiu que nada fosse feito para prejudicar o grupo de Mirei. O fato de terem se revelado significava que não queriam machucar ninguém. Se o primeiro-ministro os matasse antes que Gaku recebesse sua resposta, ele faria o primeiro-ministro se arrepender. Quanto ao grupo de Mirei, conforme planejado anteriormente, todos se dispersaram, cada um ficando em lugares diferentes. Então, drones apareceram para que pudessem falar. Primeiro foi Naka. Se ele se tornasse Deus, criaria um mundo onde todos poderiam terminar suas vidas como desejassem, da maneira menos dolorosa possível. Aqueles que concordassem com ele seriam os perdidos e os idosos. Em seguida, foi a vez de Yuri. Ela criaria um lugar onde as pessoas não precisassem trabalhar. Todos seriam felizes. Máquinas e inteligência artificial trabalhariam para eles. Mas quase ninguém a seguiu. Por último, foi Yuido. Ele criaria um lugar onde as pessoas pudessem se divertir com seus amigos. Todas as 3 respostas não pareciam satisfazer o professor, pois apenas abordavam questões sociais presentes. Ele queria uma resposta mais inovadora. Saki ainda não tinha resposta. Finalmente, foi a vez de Mirai. Ele disse que se tornasse Deus, então não faria nada. Após falar, todos se reuniram novamente. Então, o professor apareceu diante do grupo de Mirai. Era Yonda. Ele então falou. Seu metrô não acreditava em Deus. No começo, ninguém acreditava que Deus existisse, mas agora acreditava. No entanto, não era o Deus que as pessoas imaginavam. Era um Deus artificial. Yonda então perguntou por que Mirai não faria nada como Deus. Mirai acreditava que os humanos deveriam se sustentar por conta própria. Se ele se tornasse Deus e mudasse a vida da humanidade que havia sido predestinada pelo céu, então não seria diferente de uma ditadura. Então, o professor fez uma pergunta a eles. Quem nasceu primeiro, a humanidade ou Deus? Yuri contou a história de Adão e Eva, enquanto Yonda falou sobre a formação da Terra bilhões de anos atrás. Após a formação da Terra, os humanos começaram a evoluir. Os primitivos caçavam e coletavam, e começaram a rezar ao céu por mais comida. E a humanidade criou Deus como objeto de suas orações. E até hoje, a humanidade realiza cirurgias e engenharia genética. Todos esses atos envolvem blasfêmia. Eles até voam para o espaço sideral. Assim, Yonda disse que era realmente difícil acreditar na existência real de Deus no céu. Yonda acreditava que deuses não existiam, mas quando foi escolhido como candidato e viu um anjo, começou a duvidar de sua própria hipótese, e teve que reconhecer que Deus realmente existia. Yonda começou a buscar e pesquisar. Eventualmente, ele descobriu um ser que sobreviveu graças à adoração dos humanos. Ele absorvia a energia daqueles que adoravam Deus para viver. No entanto, quando não havia mais muitas pessoas adorando, sua energia diminuía gradualmente e ele lentamente morria. Não querendo morrer, enganou os anjos e iniciou essa seleção de um deus. E o que Yonda realmente queria era acabar com a era dos humanos adorando deuses. Ele acreditava que o conhecimento, a ciência e a medicina ajudariam os humanos a superar desastres sem precisar rezar. Eles não precisavam de deuses. E a anjo da destruição Menu faria isso. Ela destruiria o céu. Neste momento, Saki falou novamente. Ela achava que ainda precisavam de deuses para existir, não para aparecer voando por aí. Era como o Papai Noel. Os humanos precisavam de algo ao que se apegar. O importante era que eles deveriam ter esperança. Os deuses não precisavam existir, bastava que os mantivessem em seus corações. Por outro lado, Naka decidiu ficar ao lado do professor. Para ter certeza de sua decisão, Mirei perguntou ao professor se no mundo ainda havia pessoas que acreditavam em deuses e viam isso como esperança e salvação. Então, quando descobrissem que os deuses não existiam mais, o que aconteceria? Ele disse que não poderiam mais confessar e implorar por perdão. Sem apoio, perderiam a esperança e a direção, levando-os a acabar com suas próprias vidas. Como não conseguiam acompanhar os tempos, teriam que aceitar isso. Depois, Mirai decidiu que se tornaria Deus para evitar que isso acontecesse. Yonda ficou bastante satisfeito com a ambição de Mirai de se tornar Deus. Naquele momento, Yuido havia descoberto vários snipers, e antes que pudesse relatar isso a Mirai, eles abriram fogo, matando o garoto.
Depois, muitos outros assassinos dispararam, atacando o grupo de Mirai. Ele imediatamente ordenou que todos se dispersassem. Mirei tentou recuperar o corpo de Yuido, mas Yonda foi mais rápido e levou o garoto embora enquanto se movia. Ele usou uma flecha branca para acabar com Yuido a fim de levar suas asas e flechas ao voltar para casa. Justo quando todos não sabiam o que fazer, Yonda chamou Mirei e informou que Yuido estava morto, dizendo que iriam parar as negociações até que o mundo lhe desse uma resposta sobre isso, e então desligou. Depois, o professor disse a Naka que chegaria um momento em que ele teria que matá-lo com uma flecha branca e vice-versa. Ele lhe entregaria a flecha branca e Naka o mataria. Após dizer isso, ele disparou uma flecha vermelha contra o garoto. Enquanto o grupo de Mirai discutia se Mirai deveria se tornar Deus, Yuri ainda concordou se ele a deixasse ficar com a flecha vermelha, mas Saki ainda estava incerta porque não queria que ele partisse. Deixando isso de lado por enquanto, eles também precisavam confirmar quem havia enviado os assassinos para matá-los. Suspeitavam de Hoshi ou Yumi. No entanto, Yumi ainda estava sob a influência da flecha vermelha, então restava apenas Hoshi. Depois, Saki ligou e pediu a Yumi que investigasse por ela. E logo após, Yumi disparou uma flecha vermelha em Hoshi. Nos dias seguintes, as pessoas começaram a se revoltar, enquanto o grupo de Mirai foi levado por Hoshi a um abrigo para se refugiar. Afinal, suas identidades haviam sido expostas e o governo ainda queria capturá-los. Agora o mundo também sabia que os candidatos poderiam ser mortos. Mirai disse que persuadiria Yonda novamente quando o professor os contatasse. Ele havia dito uma vez que deuses não existiam e aqueles que buscavam salvação nos deuses também morreriam, mas Yuri se opôs. Ela achava que ele era um cientista e seu trabalho era apenas provar que sua hipótese estava correta. Pessoas comuns não podiam mudar sua maneira de pensar. Mas Hoshi se manifestou, dizendo que ajudaria Mirai a falar com Yonda porque ele e o professor foram uma vez colegas de classe. Naquela época, o professor era uma pessoa bastante quieta. A primeira vez que conheceu Yonda foi em uma loja de conveniência. Ele era muito rápido e preciso em cada detalhe. Além disso, o professor também era uma pessoa muito gentil. Quando ajudou o Hoshi, que quase caiu das escadas, e durante a corrida com Yonda na aula de educação física, viu-o correndo e lendo algo, e até perdeu de propósito para ele. Quando Hoshi perguntou, Yonda respondeu. Era um número irracional. Seria estressante se ele fizesse o que todos os outros faziam. Então, Yonda preenchia sua mente com números para evitar o estresse. Achando isso interessante, Hoshi sugeriu que se tornassem amigos. Mas ele recusou porque em uma semana seriam férias. Ele achava que o autoestudo ainda estava bom e não queria fazer amigos. O único momento que deixava Yonda feliz era poder pesquisar e criar por conta própria. Mas, por ter nascido humano, ele faria o que pudesse para ajudar este mundo. Mais tarde, o professor se tornou a pessoa mais jovem a ganhar 2 prêmios Nobel, um em literatura e outro em física. E ele era considerado pelas pessoas um tesouro nacional. No entanto, Yonda não queria se destacar porque temia os outros, e eles poderiam usar isso como desculpa para falar com ele. Do lado de Yonda, ele explicou a razão pela qual se tornou um candidato a Deus. Naquele momento, ele havia escolhido voluntariamente morrer porque queria ver para onde os humanos iriam após a morte. Mas seu desejo de viver era mais forte, então ele não conseguiu fazer isso. Foi por isso que ele se tornou um candidato ao novo Deus. Porque assim, ele poderia descobrir o que acontece com os humanos depois que morrem e para onde vão. Ele disse que atualmente havia 2 maneiras de impedir que candidatos se tornassem o novo Deus. A primeira era usar uma flecha branca. Ele então apontou a flecha branca para Naka, mas ele fez isso apenas para forçar o anjo de Naka, Ogaru, a revelar a informação sobre quem era o anjo especial. No final, Ogaru concordou em falar com a condição de que Yonda desse a Naka uma flecha branca. Após concordar, Ogaru revelou que era o anjo Mirai. Nós conseguia tocar seu parceiro, de forma semelhante a como humanos não podiam tocar anjos. Mas os anjos também não podiam tocar nada que pertencesse aos humanos. No entanto, Nós havia admitido isso uma vez sem querer, quando pegou Mirai pela mão enquanto ele caía de um prédio. Nós conseguíamos mover seres humanos e objetos. Não muito, mas ela era a única que conseguia fazer isso. A própria Nós não parecia perceber que era sua habilidade especial, nem entendia verdadeiramente o que um anjo deveria fazer. Agora, Yonda entendia o problema. O próximo passo era escolher o lugar e o tempo. O professor então ligou para o primeiro-ministro e pediu que ele reunisse o grupo de Mirai no Estádio Nacional, um local que chamaria a atenção e serviria como lugar perfeito para todos testemunharem um evento histórico. 33 dias se passaram, e os efeitos da flecha vermelha de Yumi e Hoshi se dissiparam. No entanto, Mirai ainda atiraria em Hoshi e então usaria a flecha em Yumi. Dessa forma, eles permaneceriam seguros e Hoshi atuaria como representante da polícia para falar com Yonda. Quanto ao professor, após um mês sem notícias do primeiro-ministro, ele foi diretamente à Casa Branca, disparou uma flecha contra ele e ordenou que usasse a flecha vermelha em altos funcionários para tornar as demandas de comando mais convenientes.
Depois, o primeiro-ministro apareceu na televisão e anunciou ao grupo de Mirai que o local para a discussão seria o Estádio Nacional, agendado para as 13 horas do dia 10 de outubro. Em seguida, veio o discurso de Honda. Após ouvir opiniões de pessoas de todo o mundo, a maioria concordou com ele que não precisavam de um deus. Ele até alertou outras nações para pararem com seus assassinatos, pois se continuassem fazendo isso, a última pessoa sobrevivente se tornaria Deus. Ele só queria que tudo fosse resolvido por meio dessa discussão. Depois de dizer isso, ele encerrou a transmissão. Naka confirmou que o professor havia dito era verdade. No entanto, Yuri se levantou para se opor a ir encontrar Yonda. Ela não queria que alguém se tornasse Deus apenas para que ela pudesse manter a flecha vermelha. Mas, se ninguém se tornasse Deus, não poderiam tratar essa seleção como se nunca tivesse acontecido. Se esse fosse o caso, então, além de Yonda, nenhum dos outros candidatos encontraria felicidade. Yuri acreditava que a melhor maneira era matar Yonda. Saki se manifestou, dizendo que se fizessem isso, não seriam diferentes de Kanade. Mas no dia seguinte, enquanto aguardavam o evento, Yonda e Naka realizaram um experimento que acabou matando muitas pessoas. Atualmente, o número de pessoas que acreditavam em Deus estava diminuindo. De qualquer forma, no próximo debate, Mirai muito provavelmente poderia se tornar Deus, e ele não tinha a intenção de desistir. Ao ouvir isso, Saki quis falar com ele em particular. Enquanto isso, Mizuki contou à namorada sobre a seleção, e ela estava muito preocupada porque não sabia se, uma vez que o mundo mudasse, ainda poderia vê-lo novamente. Mizuki a tranquilizou, dizendo que não importava quem se tornasse Deus, Yonda ainda os apoiaria. Naquele momento, uma estrela cadente passou e os dois fizeram um desejo juntos. Quanto a Mirai e Saki, eles voaram até um santuário, o lugar onde ele ganhou suas asas pela primeira vez. 6 meses se passaram e tantas coisas mudaram, tanto dentro deles quanto no mundo. Finalmente, Saki confessou seus sentimentos. Ela amava Mirai. Em resposta, ele apenas disse obrigado. Ele estava feliz que os dois haviam sobrevivido até agora. Não muito depois, o dia do debate chegou. Os repórteres estavam esperando do lado de fora, enquanto Yonda e Naka estavam dentro, cercados por drones voando por toda parte para transmitir o evento ao vivo. Logo depois, o grupo de Mirai também chegou, com Roshi e Umi seguindo. Yonda ainda se lembrava de Roshi, porque ele foi o único que já havia falado com ele. Roshi começou dizendo que, no ensino médio, Yonda sempre evitava interagir com os outros. Mas ele ainda era gentil com eles, porque não queria deixá-los tristes. Ele não conseguia entender por que alguém assim abandonaria aqueles que precisavam de Deus. Yonda respondeu que Roshi havia entendido algo errado. Ele não era gentil com todos, ele apenas tentava interagir com eles o mínimo possível para evitar se envolver. Roshi então perguntou por que agora ele escolheu se envolver com todos no mundo. Yonda disse que desejou muitas vezes nunca ter ganhado o prêmio Nobel, porque desde então, todo tipo de pessoa começou a procurá-lo. E como resultado, ele caiu em depressão a ponto de querer acabar com sua vida. Mas os humanos são seres misteriosos. Ao descartarem uma coisa, ganham outra. Ao abandonar os relacionamentos humanos, Yonda superou seu medo das pessoas. Não tema ninguém. Não deixe que os outros o controlem. O futuro da humanidade já havia sido determinado desde o início. Os humanos deveriam considerar o que fazer com esses dados. Eles serão felizes se conseguirmos isso antes da morte. Hoje, ele estava aqui para garantir que nenhum candidato a Deus se tornasse um falso Deus. E, para fazer isso, ele mataria as 3 pessoas à sua frente. A maneira mais certa de impedir que um ser nasça é que todos os candidatos a Deus devem morrer. Portanto, 3 dos 5 candidatos devem morrer agora mesmo, e os 2 restantes devem usar as flechas brancas para se matar. Parecia que a decisão de Yonda já havia sido considerada nos cálculos de Mirai. 30 minutos antes, Mirai havia dito a todos que, não importava quem afirmasse que poderia ser um falso Deus, eles não estavam fazendo isso por aqueles que precisavam de Deus. Eles precisavam pensar na felicidade dos candidatos a Deus. Se não conseguissem persuadir Yonda a escolher uma pessoa para se tornar o novo Deus, então o matariam. Depois disso, todos discutiram como seria o futuro da humanidade, e parecia que o anjo de Yonda havia mentido para ele sobre a Terra ser destruída após 900.199 dias da seleção, se nenhum novo Deus fosse escolhido. Quando o tempo de discussão terminou, Yonda avançou e perguntou a Mirai se ele realmente queria se tornar um novo Deus. Ao ver a expressão determinada no rosto de Mirai, ele quis falar com ele em particular. Roshi também pediu permissão para ouvir, dizendo que apenas escutaria e não falaria. Então os outros saíram, e no estádio, apenas 3 pessoas permaneceram. Yonda começou com a pergunta: Mirai ainda queria se tornar Deus? Mirai ainda escolheu. Sim, ninguém gostaria de acabar com sua vida apenas porque ele queria se tornar Deus. Mas se ele não o fizesse, algumas pessoas perderiam a direção e seriam incapazes de continuar vivendo. O objetivo de Mirai ainda era permitir que o maior número possível de pessoas encontrasse a felicidade.
Yonda contrapôs que, no final, a felicidade era apenas uma espécie de contraste obtido ao ver e comparar outros que não estavam felizes. Mirai concordou com isso, mas acrescentou que buscar a felicidade fazendo os outros felizes não era uma coisa ruim. Enquanto estivesse vivo, ele não desistiria de buscar a felicidade como ser humano. No entanto, o desejo de Mirai não foi bem recebido pelo público, em parte porque temiam que ele fosse jovem demais para ser Deus. Depois disso, Yonda trouxe à tona a próxima questão. Mori havia dito uma vez que não queria que ninguém morresse mais. No entanto, ao se tornar um novo Deus, alguém teria que morrer. Mirai teria que matá-lo. Ele, porque não concordou em deixar Mirai se tornar Deus. E Mirai já havia puxado seu arco branco e mirado em Yonda. Enquanto isso, o grupo de Saki havia sido contido por Naka até que a negociação terminasse. Mirai não hesitou em disparar a flecha branca contra Yonda. Yonda desviou, um tanto surpreso. Mirai então questionou o professor. Ele havia dito uma vez que o futuro da humanidade era acima de tudo. Mas a humanidade enfrentaria a extinção, sendo a causa o avanço excessivo da ciência e da tecnologia? Então, por que não se voltar para a ciência para evitar a extinção? Yonda respondeu de forma breve. Porque o destino da humanidade já havia sido determinado. Não havia nada no futuro. Cada momento pré-determinado coexistia junto. E Mirai acreditava que apenas Deus poderia ter a resposta exata, porque Deus havia visto tanto o começo quanto o fim da humanidade. Se o futuro ideal que Yonda pensava era pelo bem do mundo, da humanidade, do futuro, então ele estava fazendo tudo isso sozinho. Os humanos, afinal, sempre vivem apenas para si mesmos, até mesmo Yonda. Como ele poderia se aproximar do objetivo? A verdadeira felicidade é o que faz as pessoas realmente felizes. Encerrar essa questão com o menor número de vítimas é o objetivo final de Mirai. O futuro é o resultado do presente, não algo que foi pré-determinado. Yonda se manifestou para interromper, porque tudo havia terminado. Naka havia capturado Saki como refém. Ele exigiu que Mirai desistisse de se tornar Deus, se ele não quisesse que Saki morresse. Ele deu a Mirai 30 segundos para pensar. No final, Mirai foi forçado a desistir para garantir a segurança de Saki. Yonda parecia muito desapontado. Apenas alguns segundos atrás, ele estava se gabando de salvar milhões de pessoas. Mas agora, por uma garota, ele abandonou todas aquelas vidas. Mirai não refutou, mas afirmou que a vida de Saki era mais importante do que as milhões de vidas lá fora. Mirai acreditava que amizade, amor ou camaradagem eram todas mentiras. Houve um tempo em que ele pensava assim, algo que Yonda nunca entenderia, porque ele nunca abriu seu coração para ninguém. Aqueles que haviam vivido isso não diriam coisas como o amor é uma ilusão. Mirai acreditava que não havia feito nada de errado. Amar Saki era a decisão certa. Sua declaração agora reacendeu o interesse de Yonda. Agora ele lhe disse para fazer uma escolha. Ou ele ou Saki iria morrer. Inicialmente, ele não o deixaria viver. Uma vez que desistiu de se tornar o novo Deus, a contagem regressiva de 32 começou. No exato momento em que Mirai estava prestes a abaixar seu arco, Nace se manifestou. Se ele morresse, nunca encontraria sua própria felicidade. Ela o lembrou da promessa que os dois fizeram quando se conheceram. Mirai iria buscar sua própria felicidade e encontrá-la em nome de sua família falecida. Nos últimos 5 segundos, a imagem de Saki ressurgiu em sua mente. E, no final, ele ainda escolheu Saki. Assim, permitiu que fosse atingido pela flecha branca de Yonda. E, quando estava a apenas alguns centímetros de distância, Nace correu para puxá-lo para o lado. Mas, no meio do caminho, ela de repente parou e caiu. Mirai nos havia sido punido e rebaixado por ousar interferir na decisão de um candidato. Agora, Mirai só podia usar a flecha vermelha ou as asas. Mirai escolheu manter a flecha vermelha e teve a flecha branca e as asas retiradas do lado de Saki. Ela não queria que Mirai morresse, então queria trocar sua vida pela dele. Mas, ao mesmo tempo, não queria morrer porque ainda desejava buscar sua própria felicidade. Yumi também atingiu a psicologia de Naka. O garoto havia matado muitas pessoas, mas todas eram pessoas que queriam morrer. E ele nunca havia matado alguém que tivesse a vontade de viver. E mesmo atingido pela flecha vermelha, o garoto ainda tinha sua própria vontade. Naka valorizava a vida de todos mais do que a sua. Portanto, matar alguém que queria viver ia contra sua vontade. Essas palavras penetraram profundamente na mente de Naka. Quanto a Naus, embora rebaixada, ela ainda instava Miren a não morrer ali. No entanto, ele temia mais ver Saki morrer. Isso o deixaria infeliz. Ele então disse a Roshi para deixá-lo cair, para que Yonda o matasse. Yonda então disparou a flecha branca contra ele. Antes de morrer, ele pediu desculpas aos seus pais e a Saki. Naquele exato momento, Saki correu para salvá-lo. Todos voltaram juntos com Naka. O garoto pediu desculpas ao professor porque não podia permitir que os outros se matassem. E a maneira do professor de garantir que ninguém se tornasse um novo Deus era fazer com que se matassem uns aos outros. Parecia que o professor havia previsto isso, então ele queria recuperar a flecha branca. Naka hesitou novamente. Justo então, Yuri, por trás, pegou a flecha branca de Naka e disparou contra Yonda, pensando que ele morreria. Mas não, Na salvou sua vida mais uma vez.
Todos ficaram chocados e pensaram que ela seria rebaixada novamente. No entanto, Nos foi promovida de volta porque não era seu próprio candidato, então não foi considerado uma quebra das regras. A razão que Nos explicou foi que Mirai não gostaria que mais ninguém morresse. Ela devolveu a ele a flecha branca e as asas, mas ele recusou mais uma vez. Outro anjo salvou Yonda da porta da morte. Ele perguntou por que Naika escolheu a traição. O menino ainda achava que o que fez estava certo. Ele disse que era apenas um pensamento e uma ideia. As vidas deles deveriam ser decididas por eles mesmos, e cada decisão que tomassem definiria o valor de suas vidas. E ele não queria decidir a morte de ninguém por causa de seu desejo egoísta. O professor disse que ele não era nenhum gênio. Ele era apenas um tolo. O chamado gênio que as pessoas o chamavam era apenas o resultado de suas conquistas. Ele era verdadeiramente tolo por pensar que alguém poderia realizar algo e depois criticá-los enquanto se esforçavam para alcançá-lo. Yuri disse que ele era um hipócrita. No entanto, Naika ou as pessoas não o viam como um tolo. Ele havia criado muitas coisas e recebido muitos prêmios Nobel, tanto grandes quanto pequenos. Eles gritaram as duas palavras gênio para chamar Yonda. O professor admitiu que Roshi estava certo, porque ele evitou interagir com a sociedade, não conseguiu entender os sentimentos dos outros. Yuri disse que ele era um hipócrita. No entanto, Naika ou as pessoas não o viam como um tolo. Ele havia criado muitas coisas e recebido muitos prêmios Nobel, tanto grandes quanto pequenos. Eles gritaram as duas palavras gênio para chamar Yonda. O professor admitiu que Roshi estava certo, porque ele evitou interagir com a sociedade, não conseguiu entender os sentimentos dos outros. Sem amigos, sem amor. Um tolo e um covarde. Ele considerava os anjos como demônios. Muni continuava sussurrando em seu ouvido que ele poderia expor a verdade sobre essa seleção e descobrir a verdade. Mas parecia que não era assim. Ele só queria que a humanidade soubesse que Deus não existe. Depois de dizer isso, ele se foi. No entanto, Mirai falou para aconselhá-lo. Os humanos podem encontrar felicidade através dos outros. Ele disse que fez isso por si mesmo, mas na realidade foi pela humanidade. Após ouvir que o professor pretendia acabar com sua vida para que Mirai se tornasse o novo Deus, ele havia tentado alcançar a verdade matando todos os candidatos. Estava muito cansado. Nesse momento, Naka se manifestou, dizendo que se tornaria Deus para fazer tudo para lhe contar a verdade. Todos já haviam concordado que o garoto se tornaria o novo Deus antes de vir aqui. No entanto, Deus não pode se comunicar com os humanos e eles nunca retornarão aqui novamente. Mas Naka ainda decidiu firmemente se tornar um novo Deus. Ele então se apresentou e, com o consentimento dos candidatos, Naka oficialmente se tornou o novo Deus. Ele partiu com os anjos e o espaço parecia parar. Naka apagaria todas as memórias do jogo ao redor do mundo, exceto as dos candidatos. Após terminar, Naka se fundiu com o antigo Deus e se tornou o novo Deus, então partiu. Tudo correu bem e todos voltaram juntos. Talvez fosse assim. Enquanto estava no céu, Naka sentia o ser que o professor havia mencionado dentro de si. Os anjos disseram que levaria bastante tempo para que os dois se fundissem em um só. Ele então conversou com o antigo Deus dentro dele. Perguntou ao professor se Deus veio primeiro ou se os humanos vieram primeiro. No entanto, o antigo Deus disse que foi Deus quem criou os humanos. E algo havia criado Deus primeiro, antes que Deus criasse os humanos. Naka precisava encontrar a verdade para relatar ao professor. Enquanto isso, na Terra, a vida continuava a girar. Yuri havia retornado para se tornar o assistente do professor. E ele ainda estava pesquisando a flecha vermelha que Naka havia deixado para trás. Enquanto Murai e Saki planejavam se casar no futuro e abrir uma floricultura, mesmo que ainda não tivessem namorado. Muitos anos depois, Mari se apresentou aos pais de Saki. Os dois começaram a viver juntos. A vida deles era realmente feliz. Então, muitos anos depois, os dois se casaram. Naka ainda estava em busca da resposta, enquanto também observava as vidas dos antigos candidatos. O sonho de abrir uma floricultura de Mirai e sua esposa havia se tornado realidade. Um dia no Reino Celestial equivalia a 6 anos no Reino Terrestre. Nako foi visitar o professor. Ele ainda estava pesquisando a seta vermelha. Do lado de fora, havia a voz alta de Yuri. Ele estava abrindo um pacote. Era uma flor enviada por Mirai. Yuri não esperava por isso. Ele também tinha um amigo. O professor respondeu que não era um amigo, mas um camarada. Embora em seu coração estivesse ressentido por Mirai ter desperdiçado seu tempo, sua boca ainda sorria. As vidas dos outros também melhoraram gradualmente. Roshi foi promovido a diretor. O irmão mais novo de Naka conseguiu um emprego em uma fazenda. A vida de todos ainda era feliz. No entanto, quando Naka procurou aqueles que não queriam viver, encontrou incontáveis, o que o chocou profundamente. Mesmo sem Deus, os humanos ainda desejavam morrer. Naka começou a se sentir abalado e a duvidar de seus ideais. Muitas pessoas viviam em um nível tão alto que não conseguiam olhar para baixo e ver os miseráveis. Enquanto os miseráveis lutavam para sobreviver, alguns abusavam do poder, outros prejudicavam os outros até a morte. E então, havia milhões implorando a Deus. Naka estava abalado, perguntando o que o Deus anterior havia feito. O antigo Deus respondeu que ele apenas observava. A responsabilidade de Deus era criar vida na Terra. A vida gradualmente se multiplicou sem que ele precisasse intervir. Portanto, ele não fez nada. Naka deveria apenas deixar tudo continuar girando. No entanto, Naka duvidava em deixar os humanos viverem e morrerem por conta própria. Ele começou a pensar que, se morresse, isso poderia prejudicar o céu. Mas a seta vermelha que ele havia dado ao professor desapareceu. Isso faria com que o professor soubesse que Deus havia morrido.
E quando seu anjo da guarda não estava prestando atenção, Naka usou a seta branca para se ferir. Os anjos desapareceram um por um, quando não havia mais um deus. Nas parabenizou Muni por ter conseguido destruir o céu. E ela também desapareceu no reino terrestre. A seta vermelha sumiu, seguida pelas crianças. Então, gradualmente, os adultos ao redor eram apenas roupas esvoaçantes. Sabendo disso, essa foi a decisão de Naka. Mirli se despediu de Saki. Ele estava muito feliz por morrer junto com ela. Enquanto o professor ainda estava perplexo, percebeu que sua hipótese estava errada. Se Deus pudesse apagar toda a vida, anjos, céu, até mesmo seres vivos como armas de destruição humana, então o propósito de Deus era aniquilar toda a vida. Com essas palavras, ele também desapareceu. A Terra começou a retornar à era primitiva, quando não havia mais humanos. Abandonando aquele planeta, a vida poderia ser destruída e o resto não nasceria ali. O anime termina aqui. Adeus.